chegou para cortar Pablo, tiro de meta para o Guarani. Eu sou Gustavo Marques, obrigado sempre pelo carinho da sua audiência. Vem comigo, torcedor, vem comigo, torcedor. A minha chuteira é minha garganta e meu grito de gol é a sua emoção. Do campo de defesa, vem tocando bola a equipe do Guarani. Vem com o Didi, ele domina com a perna direita, faz o levantamento lá pro campo de ataque no círculo central. Domina no peito de Rafael Costa. Ele devolve a bola para Eperson. E Persson desceu aqui na ponta esquerda, domina para Bidu. Bidu correu, preparou, deu o toque para Persson. Persson trabalha essa bola para David. David abre o jogo para Murilo Rangel. Ele abre o jogo para Bruno Sábio na ponta direita. Fez o toque, desceu, Pablo, cruzamento. Chega para cortar a zaga do Sampaio Correia. Manda para fora, escanteio pro Guarani. Linda jogada do Guarani logo no primeiro minuto, né, Gustavo? Veio lá pelo lado direito com o Vagninho, que passou a bola para o Bruno Sábio. Ele tentou alçar na área, mas subiu de cabeça ali o zagueirão Daniel Felipe. Escanteio, primeira oportunidade para o Bugre. O Guarani tem uma grande chance, escanteio, lá pela direita, vai pra cobrança, tá na bola, Bidu, vai pra cobrança, o Guarani, uma ótima oportunidade, vamos lá, Guarani, comecinho desse primeiro tempo, você ligado na maior transmissão do esporte do futebol, aqui na Rádio Futebol Interior, a equipe com você, lá na grande área, passa por todo mundo e vai embora, a bola foi torta, não achou nenhum homem do Guarani, é tiro de meta apenas para o Sampaio Correia cobrar, não, deu apenas arremesso manual, Levi Júnior. É, o Bidu, que foi lá no escanteio do lado direito do ataque do Guarani, bateu essa bola muito aberta, Gustavo. A bola nem saiu pela linha de fundo, saiu pela linha lateral. Apenas arremesso manual para a equipe do Sampaio Correia. E já trabalha para o campo de ataque, o Sampaio Correia, ultrapassando o círculo central, chega na marcação para recuperar David. O David fez o toque, domina para Bruno Sábio. Lá pela direita, ele abre o jogo no círculo central, dominando com o Pablo. Pablo volta a bola para David. David ergue a sua cabeça, manda a bola aqui para Didi. Didi na ponta, ele domina, abre o jogo, solta a bola para Valber. Valber lá no círculo central do meio campo, soltou a bola aqui, domina com o Pablo. O Pablo domina com a perna esquerda, ele abre o jogo novamente para Didi. Didi no campo de defesa, ele vem tocando bola, abre o jogo aqui na ponta para Bidu. Bidu volta a bola para o campo de defesa, assim, Claudinei Corsi. Não, é o seguinte, a rapaziada lá de São Luís do Maranhão já está entrando com a gente aqui, curtindo através da FM Alô Maranhão, a equipe Grito de Gol lá do Jonas Mendes, viu, ô Guga? E eles querem conhecer vocês, estão vendo na tela aí. Se apresenta aí, dá um alô lá, ô Gustavo. Muito obrigado. Primeiro Gustavo, você valeu. Não, Levi. Gustavo, dá um alô. Estamos juntos, obrigado. Agora você, Levi. Levi Júnior e Claudinei Costa. Tá certo, rapaziada? Um abraço. E obrigado pela audiência. E valeu, vem tocando bola no campo de defesa. A equipe do Guarani abre o jogo aqui com o Didi. Didi solta a bola para Bidu no campo de defesa. Ele abre o jogo na ponta esquerda. Abre, toca a bola aqui com o Vagninho. O Vagninho tentou devolver, recupera a bola. O Sampaio Correia. A bola explode nos pés de Bidu. Campo de defesa. Vem trabalhando no arremesso manual. A equipe do Sampaio Correia. A bola tocada no Bira na ponta direita. Carrega para o campo de ataque. Ele para, olha, vem com quem joga. Tentou fazer o toque, chega para recuperar. O David soltou a bola para Persson. Persson ultrapassando o círculo central. Pediu falta. Rafael o toque, domina aqui com o João Vitor. O João Vitor volta a bola aqui no campo de defesa, trabalha com os seus zagueiros, domina aqui com o Daniel Felipe. Ele solta a bola para Joelson. Joelson em área, olha, vem com quem joga, solta a bola, devolve no campo de defesa, vem trabalhando essa bola. O Sampaio Correia manda o lançamento para o campo de ataque, sobe de cabeça para cortar na zaga do Guarani. Tentou ali na continuação, o Vagninho não deu certo, trabalha a bola no campo de defesa, ainda o Sampaio Correia. A bola é tocada, domina com o Daniel Felipe. Daniel Felipe, ele toca a bola curtinha com o André Luiz. André Luiz solta a bola de novo no campo de defesa, trabalhando essa bola. 4 minutos e 50, primeiro tempo. Mande a sua mensagem pra gente aqui na Rádio Futebol Interior. A bola tocada, domina Bruno Sábio no campo de defesa para a equipe do Guarani. Solta a bola com o Pablo. Pablo na ponta direita, ele solta a bola, domina para o Valber. Valber domina aqui para Didi, vem tocando bola a equipe do Guarani no campo de defesa. Abre o jogo na ponta esquerda com o Bidu. Bidu carrega a bola, vem com quem joga. Ele volta a bola no campo de defesa novamente aqui para Didi. Didi solta a bola aqui para Valber. Valber domina com a perna direita, carrega essa bola para a equipe do Guarani. Fez o toque no círculo central, domina com o Persson. Persson volta a bola novamente. A bola volta, reboteado, domina para a equipe do Guarani. A bola volta com Didi. Didi no campo de defesa, vem carregando essa bola com a perna direita. Ele vem tentando fazer o toque, toca a bola aqui com o Pim, o goleiro do Guarani. Ele solta a bola, toca a bola no campo de defesa aqui com o David, o marcador perdigueiro. Solta a bola aqui com o Didi, capitão do jogo hoje, o Levi Júnior. O Didi pela primeira vez com a abraçadeira de capitão, Gustavo. E tá certo, ele domina essa bola no campo de defesa. Ele tentando achar alguém na equipe do Guarani, solta a bola aqui no campo de defesa, trabalha essa bola, a equipe do Guarani. Solta a bola com o Bidu. Bidu tentou fazer o toque
toque pro Vagninho. Vamos, Vagninho! Vamos, Vagninho! Diz quem a primeira impressão é que fica, né, Claudinei Corsi? E o Vagninho ficou naquela impressão do começo do campo, do começo, quando ele estreou com a camisa do Guarani. O Persson passou um, passou dois, Rafael Costa fez o pivô, fez o toque pra Persson. Persson passou, sofreu falta, é falta pro Guarani! Falta pro Bugre, campo de ataque, Levi Júnior. Uma jogada meio estranha ali pela intermediária do lado esquerdo do ataque do Guarani. Uma briga particular ali entre o Rafael Costa e o Vinícius Quis. O Eduardo Persson meteu o pé ali no meio dos dois e conseguiu uma falta perigosa aí pro Guarani na intermediária do lado esquerdo do ataque do Bugre aos 7 minutos de partida, Gustavo. 7 minutos de partida, uma grande oportunidade, o Bugre Guerreiro, vamos lá, Guarani, uma falta, vamos Bugre, falta pro Bugre Guerreiro, é falta pro Guarani, você ligadinho com a gente, 6 minutos e 50, 6 minutos e 50 deste primeiro tempo, uma grande oportunidade, tá na bola, mandou lá na grande área, passa por todo mundo e vai embora, tinha 3 jogadores do Guarani, mas nenhum deles conseguiu chegar nessa bola, a bola passa sem direção, o Bidu não tá calibrado hoje, Levi Júnior. Mais uma bola parada cobrada pelo Bidu, lateral esquerdo do Guarani, que tem grande potencial na perna esquerda, mas hoje não tá saindo bem não, viu, Gustavo? A segunda bola parada que ele cobra, as duas muito abertas, muito longas, sem perigo para o goleiro do Sampaio Corrêa. Que trabalha essa bola no campo de defesa com o André Luiz. André Luiz domina, vem carregando a bola aqui no campo de defesa, solta a bola aqui com o camisa número 22, Luiz Gustavo. Ele fez o lançamento para o campo de ataque, domina aqui com o Didi, mas tem falta para o Guarani em cima do Bidu ali. Chegou forte o Vinícius Quis ali em cima do Bidu, é falta na ponta esquerda para o Guarani. Numa dividida ali entre o Vinícius Quis e o Bidu. Bidu levou a pior. Vai que é sua, Gustavo. E já cobrou, bola na ponta com o Vagninho. O Vagninho vem descendo o cruzamento, chega para cortar a zaga. Cortou a zaga do Sampaio Corrêa, a bola volta, Persson perdeu. No contragolpe vem descendo a equipe do Sampaio Corrêa, fez o lançamento lá pro campo de ataque e passa para todo mundo. Só vai acompanhando o Didi. Ele conseguiu dominar o capitão da equipe do Guarani, solta a bola aqui com o Bidu na ponta esquerda, carrega essa bola, descendo a equipe do Guarani, tentou fazer o lançamento direto lá pro Vagninho, chega para cortar ali o jogador do Sampaio Corrêa, mandando essa bola para fora, arremesso manual para o Bugre Guerreiro. O Guarani Futebol Clube, você acompanhando mais uma transmissão de futebol. Vagninho tentou passar, não deu e já chegou fazendo falta. Ê, Vagninho! Vagninho fez falta, falta pro Sampaio Corrêa, campo de defesa, diga aí, Levi. Mais uma dividida ali na linha central entre Vagninho e Vinícius Quis. Dessa vez o juiz assinalou a falta para a equipe do Sampaio Corrêa, Gustavo. Recupera a equipe do Guarani, domina com David passa no primeiro, vem ultrapassando a linha divisória do círculo central, ali para Vagninho tá pra lá de Bagdá, não tá conseguindo nem acompanhar a bola, já peguei a aranha, vem dominando no campo de defesa, faz o lançamento lá, o Sampaio Corrêa, domina aqui com Marcinho, ele carregou na ponta esquerda, ele abre o jogo, desce, ultrapassando o meio do meio, ele fez o toque, fez o pivô ali para o ataque do Sampaio Corrêa, devolveu curtinho, domina com o André Luiz, ele fez o lançamento lá na ponta esquerda, chega para no peito para cortar ali. O Sampaio Corrêa domina na ponta esquerda, ele tentou fazer virar no corpo. A bola toca curtinha, a marcação dos jogadores da equipe do Guarani. O André Luiz passou como quis ali do Bruno Sávio. Fez o toque, agora chega Bruno Sávio mandando essa bola para fora. Arremesso manual para o Sampaio Corrêa. Ou falta ali, o Levi. Na minha opinião foi falta, viu, Gustavo? Numa dividida, viu, o João Vitor lá na linha lateral, do lado esquerdo já do ataque do Sampaio Corrêa, Bruno Sávio chegou muito forte, tentando buscar a bola, mas não acertou 100% da bola não, o juizão assinalou falta para o Sampaio Corrêa, agora já no campo de ataque, Gustavo. Lá na ponta esquerda, domina no círculo central, dominando essa bola com o Vinícius Quis ultrapassando o círculo central da Liga Divisória, desce o Sampaio Corrêa, domina com o Luiz Gustavo ele carrega para, olha, vê com quem joga, ultrapassando novamente o círculo central, domina com Daniel Felipe fez o toque, domina na ponta esquerda, vem carregando o Sampaio Corrêa, vem tocando bola com os seus zagueiros, vem comigo, torcedor do futebol, acompanhando a transmissão da Rádio Futebol Interior. Tempo. E placar.
É Campeonato Brasileiro, é Série B, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, você acompanhando essa rodada na maior transmissão do rádio, 0 pro Guarani, 0 pro Sampaio Correia. E placares magros, né? Com jogos já encerrados hoje, CRB 0, América de Minas 0, Juventude 1, Operário 0, Vitória 0, CSA 1, Avaí 1, Figueirense 0. Gustavo Marques, vamos pra rede. Futebol interior. Vamos pra rede, se a rede é gol é emoção, se a emoção é flechada. Com o narrador da flechada, esse sou eu, Gustavo Marques, vem comigo na emoção do futebol. Estádio Brinco de Ouro da Princesa, você acompanhando mais um show de transmissão da Rádio Futebol Interior. Muito obrigado sempre pelo carinho da sua audiência. A bola recuperada no Guarani, domina com Eduardo Pelson se lançando para o campo de ataque, ele já soltou a bola, domina com o Bruno Sávio parou, fez o corte, tentou fazer o lançamento lá para Wagninho, muito forte, ele tentou o lançamento para o Wagninho na ponta esquerda, muito forte, não achou ninguém, Levi Júnior. O Guarani até cria boas jogadas, né, Gustavo? Agora num contra-ataque puxado pelo lado direito do ataque do Bugre, o Bruno Sávio no último passe errou mais uma vez, uma bola muito longa, para ninguém, né? Ele tentava buscar o Wagninho, mas a bola saiu pela linha de fundo, só tiro de meta para o Sampaio Corrêa, segue 0-0, Gustavo. E já se lança para o campo de ataque, só fez o corte de soltou a bola para o goleiro Rafael Pinho na ponta, ele domina, mina a fogueira para Pablo manda o bico para frente, vai subir dois jogadores do Guarani, tentou ajudar ali o Murilo Rangel, deu certo, o Wagninho fez o toque ali para Rafael Costa, muito forte, a bola explodiu na cabeça, a bola volta contra Luiz, ele fez o toque para o Sampaio Corrêa, ia fazendo o lançamento lá na frente para o Caio Dantas, chegou para cortar a zaga do Guarani, solta a bola no contra-golpe com o Wagninho, ele tentou passar, passou dois, aí quis enfeitar, quis dar um de maratona, de Berce, não conseguiu nada, chegou para cortar ali a zaga do Sampaio Corrêa, o Guarani sem qualidade no campo de ataque, hein, Levi Júnior? Saía para o contra-ataque mais uma vez a equipe do Bugre, agora pelo lado esquerdo com o Wagninho, mas ele estava sozinho, né, Gustavo? Tentou dar um drible da vaca ali para cima do Daniel Felipe, mas não arrumou nada, jogou a bola para ninguém e recuperou a zaga do Sampaio Corrêa, bola já com o time do Paiô. É isso aí, 13 minutos e 6 desse primeiro tempo, você acompanhando, e aí Claudinei Corsi, 13 minutos, a postura do Guarani dentro de campo, o que você conseguiu identificar nesses 13 minutos do primeiro tempo? Nada, viu, Gustavo Marques? Nada, nem de um lado nem de outro, Futebol viu? Algumas interior. faltas para o Guarani no campo de ataque, muito mal aproveitadas, faltas também a favor da equipe do Sampaio Corrêa, também mal aproveitadas, um jogo muito igual, cheio de muitos passes errados e de emoção realmente até agora nada. Quem trouxe um pouquinho mais de emoção foi o Guarani, logo no início da partida, que chegou lá com o escanteio, tentando alguma coisa. Mas um jogo, pelo menos até aqui, tá certo, não chegamos nem nos 15 iniciais ainda. Mas é um jogo tecnicamente fraco, viu, Gustavo? Esse Claudinei Corsi se lança para o campo de ataque, Bruno Sávio fez o toque para Pablo, Pablo tentou fazer o cruzamento, chega para cortar a zaga do Sampaio Corrêa, já vem trabalhando essa bola no contragolpe, tentando ali ultrapassar o Leandro, círculo central, chega para cortar o camisa 6, vai para a cobrança de arremesso manual, ele é o João Vitor, ele já fez o toque, domina aqui com o zagueiro Daniel Felipe, ele manda o bico para frente no círculo central, domina com Bidu, Bidu bem no círculo central, tentou ultrapassar ali, nossa, foi pro combate em cima do Levi, é falta em cima do Bidu, é falta pro Guarani, diga aí, Levi. Craque pode, viu, Gustavo? Bidu tentou dar um chapéu ali na linha de meio de campo, para cima do camisa 10, Marcinho do Sampaio Corrêa. Marcinho, eu acho que ficou meio bravo, soltou o cotovelo no rosto do Bidu e já está amarelado o camisa 10 do Sampaio Corrêa, Marcinho, Gustavo. Já cobrada a falta no primeiro círculo central de Tipara, olha essa da bola com o Fábio ultrapassando o círculo central da linha divisória. Chega no contragolpe, no combate, o Sampaio Corrêa fez o toque, dominando lá na esquerda, ele carregou, fez o toque, dominando no ponto esquerda, vai chegar na grande área, fez o cruzamento e olha o perigo, toque de cabeça na trave! Na trave! Teve liberdade, fez o cruzamento, Dantas estava sozinho, ele subiu de cabeça, testou na trave! Nossa!
Quase o primeiro gol do Sampaio Correia. Diga aí, Levi, o que você viu que eu não vi? A primeira oportunidade clara do jogo foi do Sampaio Correia, né, Gustavo? Lá pelo lado esquerdo do ataque do Paiô veio o Gustavo Ramos, alçou a bola na área pro Caio Dantas com a camisa número 9. Ele não está com a 9 à toa, subiu de cabeça, cabeceou essa bola na trave. Inclusive, Gustavo, o Caio Dantas, que, segundo mais uma ótima informação do nosso repórter aqui da Rádio Futebol Interior, o Wendel Coral, o Caio Dantas é o melhor jogador do Paiô, sendo o autor de 33% dos gols da Bolívia querida na competição, Gustavo. Mas aqui ele não vai fazer nada. Jogar. Sai pra lá, Zica. Diga aí, Levi. Diga aí, Claudinei. Agradecer a audiência aqui através do Facebook do Adilson Paixão. Também o Leandro Mineirinho diz que torce para o Galo, mas hoje está torcendo para o Sampaio Correia. O Marcelo Alexandre, o Diogo Ribeiro também torcendo para o Sampaio. O Diogo Ribeiro e o Edson Mário dos Santos torcendo pelo Guarani. É isso aí, obrigado pelo carinho da sua audiência. Lançamento na grande área, vem descendo o Sampaio Correia, chega para cortar o perigo, Levi Júnior, Didi. O Pimentinha foi lançado mais uma vez já dentro da área do Guarani, mas o Valber chegou ali para tirar e tirou, inclusive, com o chapéu para cima do Pimentinha, viu? Mas esse chapéu não me ilude não, viu, Valber? Vamos subir de cabeça aí, pelo amor de Deus. Nossa, um desespero total na bola alçada na grande área. O Guarani ainda sofre. O Bugre sofre com a bola aérea. Arremesso manual, campo de ataque, vai para a cobrança. Luiz Gustavo para o Sampaio Correia, domina aqui com Caio Dantas. Ele abre o jogo tentando achar alguém. Fez ali o corte, não deu certo. Chegou para cortar ali o zagueiro Didi. Domina a bola com o Wagner no campo de defesa. Ele ergue sua cabeça, solta a bola com o Rafael Pim. Rafael Pim, nossa, meu Deus, Rafael Pim. Não dá susto não. Rafael Costa chapelou. Bonita jogada, na correria, sofreu falta, é falta e tem cartão, hein? Falta, bonita jogada do Rafael Costa, hein? Ele fez uma linda jogada, girou o corpo dando o chapéu e foi na correria. Aí foi lá pra cima dele o jogador do Sampaio Correia, falta pro Guarani, Levi. Puxava o contra-ataque agora a equipe do Guarani pelo lado esquerdo com o Rafael Costa, ele meteu um chapéu pra cima do Joécio. O Joécio parou o contra-ataque do Guarani com falta e foi amarelado. O juizão tá parando tudo, tá marcando tudo, hein, Gustavo? Tá parando tudo, tá marcando tudo. Você acompanhando a linda transmissão do futebol. A minha solteira, a minha garganta, o meu grito de conversão e emoção aqui na rádio. Aqui na Rádio Futebol Interior. Obrigado sempre pelo carinho da sua audiência. Você ligadinho, você conectado, você sempre conectado com a gente. Domina aqui a bola no campo de defesa com o Pablo. O Pablo domina, abre o jogo, vem tocando bola aqui com o Didi. Didi no campo de defesa, fez o toque aqui para Bidu. Bidu na ponta esquerda, carrega essa bola para o Bugre Guerreiro. Solta a bola para Wagninho. Wagninho devolveu para Bidu, não deu certo. Chega para cortar a zaga do Sampaio Correia. Agora se lança para o campo de ataque. Bando brinco, um bico para cortar, tentando achar alguém lá no ataque. O Rafael Costa inspirado, correndo muito, hein? Correndo muito, mas ele chegou fazendo falta para o Sampaio Correia no campo interior de defesa. Mas o que vale é a existência e a vontade do Rafael Costa no jogo de hoje, hein, Levi? Aparentemente com muita vontade o Rafael Costa na partida de hoje. Agora ele tentou ganhar a bola lá no campo de ataque do Vinícius Quis, mas fez aquela famosa falta totalmente desnecessária, né, Gustavo? O jogador de costas para a meta do Guarani, ainda no campo de defesa, o Rafael Costa só empurrou ele, assinalando falta, o juizão da partida. E já tem outra falta lá no círculo central do meio campo. Falta pro Guarani. Em cima de Eduardo Peço, ele está caído. O árbitro da partida mandando ele levantar. Mais uma falta lá no círculo central. Já cobrada. A bola é soltada com o Didi. Didi fez o toque na ponta esquerda. Carrega essa bola para a equipe do Guarani. Bidu já fez o toque para Murilo Rangel. Murilo Rangel gira o corpo. Solta a bola, campo de defesa. Como Didi. Didi soltou a bola para Valber. Valber domina com a perna direita. Devolve a bola aqui para Didi. Didi, campo de defesa. Ele solta a bola para Murilo Rangel. Murilo Rangel fez o toque, a tabelinha feita, domina com o Rafael Costa, ele girou o corpo, perdeu, agora desce no contragolpe, o Sampaio Correia abriu o jogo lá na ponta esquerda, fez o toque, devolveu, domina aqui com o camisa 10, domina aqui com o Marcinho bateu pro gol, bateu pra fora do gol, passa por todo mundo, vai embora, Rafael Costa perdeu a bola e veio forte o Sampaio Correia, diga aí, Levi. É aquela bola que não se pode perder, né, Gustavo? Na intermediária ainda no campo de defesa do Guarani, o meio de campo perdeu a bola para o Sampaio Correia,
aí criou a oportunidade, o Gustavo Ramos chutou por cima da meta do Rafael Pim, ficou só como tiro de meta, segue 0-0 no estádio Brinco de Ouro, Gustavo. E vem tocando bola no campo de defesa, domina com o Bidu. Bidu ergue a sua cabeça, faz o lançamento lá pro campo de ataque na ponta esquerda, domina com o Vagninho. Vagninho já pegou, tentando, passa no primeiro, passa no segundo. Ele carregou, passou no terceiro, abriu, disparou pro gol. No meio do gol, pegou. O meu xará pegou Gustavo no meio do gol. E recupera aí a bola para o Sampaio Correia, Levi. O Vagninho se empolgou, né, Gustavo? Ele driblou um, driblou dois, abriu a jogada, clareou a jogada, mas ele chutou de muito longe e aí a bola ficou tranquila com o goleirão Gustavo. Segue 0-0, Gustavo. E segue 0-0, já se lançando para o campo de ataque novamente a equipe do Guarani. Fez o lançamento, tentando achar o Murilo Rangel lá na ponta direita, passa por todo mundo e vai embora. Não deu, Pablo. Não deu, Pablo. Tentou achar o Murilo Rangel, não achou nada. É apenas tiro de meta para o Sampaio Correia. Mais uma bola que foi muito longa, né, Gustavo? Esse último passe do Guarani está ficando um pouco falho, né? Dessa vez o Pablo tentou lá pelo lado direito do ataque do Bugre, buscando o Murilo Rangel, mas ficou muito longo. A bola saiu pela linha de fundo, tranquila e calma com o goleiro Gustavo agora, Gustavo. Tá certo, já cobrança, chega para cortar de cabeça ali o Guarani, a bola volta reboteada, domina com o Eduardo Persson, ele perdeu a bola, recupera lá no campo de defesa para o Sampaio Correia, fez o lançamento lá para o campo de ataque, tem jogador caído e tem falta já assinalada aí, Levi Júnior. O Gustavo Ramos já está caído, falta assinalada para a equipe do Sampaio Correia, lá pelo lado esquerdo do ataque do Paiô. E já cobrado, vem tocando bola lá no campo de ataque, já solta a bola, girou bonito o corpo ali, o Gustavo Ramos, ele invadiu uma grande área, tentou fazer o cruzamento, chegou para cortar, Valber corta essa bola, manda a bola para fora, escanteio pro Sampaio Correia. Vem com muito perigo a equipe do Sampaio Correia pelo lado esquerdo de ataque, hein, Gustavo? O Gustavo Ramos vem muito forte ali pelo lado esquerdo, dessa vez ele entrou na área, mas havia o Valber no seu caminho, a bola ficou como escanteio para a equipe do Sampaio Correia. Já cobrado, tentou mandar essa bola lá na grande área, chega para cortar na zaga, a bola volta espirrada, a bola volta respirada, dominando novamente lá pro campo de ataque, tentou fazer o corte no cruzamento, chega mais uma vez para cortar a zaga do Guarani, corta de novo com o Valber, a bola está lá no alto, tentando chegar alguém, a bola saiu ali na continuação de Bruno Sávio, mas a posse de bola é para o Sampaio Correia, campo de ataque, que já foi cobrado, ele tentou ali fazer ali o lançamento, não deu certo, a bola volta novamente no círculo central, soltando bola com Vinícius Quis, ele tentou fazer o toque, a bola tocada, domina com camisa número 22 com Luiz Gustavo, ele solta a bola, toca a bola no círculo central, volta a bola no campo de defesa, trabalhando essa bola com o zagueiro Daniel Felipe já fez o toque, domina aqui o João Vitor abre o jogo, tentando achar alguém, chega para cortar ali o Bruno Sávio, que tentou fazer outro lançamento, a bola explodiu novamente no jogador do Sampaio Correia, o Bugre ganha um arremesso manual, campo de defesa, lado direito para cobrança, o Pablo soltou curtinha, tentando achar alguém do Guarani, Rafael Costa fez do pivô, girou o corpo, soltou bola para Bruno Sávio tentou devolveu para quem? Para ninguém, a bola volta em outro arremesso manual, mas dessa vez para o Sampaio Correia, no momento em que temos 24 minutos desse primeiro tempo, cortou, bonita jogada com o Caio Dantas, ele fez o toque na ponta esquerda, carrega a bola o Sampaio Correia, a bola tocada curtinha, domina com o André Luiz fez o toque, domina aqui com o Vinícius Quis solta a bola com o Luiz Gustavo domina, ele tentando achar alguém, solta a bola ainda no círculo central, ali com o Vinícius Quis ultrapassando a linha divisória do círculo central, preferiu soltar a bola aqui com o Joelcio, a bola tocada, domina na ponta esquerda, carrega essa bola, toca a bola com o Daniel Felipe inverte o jogo da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, a bola tocada, domina com o Luiz Gustavo na ponta direita, campo de defesa para o Sampaio Correia, você acompanhando mais uma transmissão de futebol aqui na Rádio Futebol Interior, tentou fazer o lançamento lá para o campo de ataque, ficou curtinha ali para o Guarani recuperar, não deu em nada esse ataque do Sampaio Correia, Levi Júnior. Muitos erros de passe nesses primeiros 25 minutos de partida, né, Gustavo? Tanto para a equipe
do Guarani quanto para a equipe do Sampaio Corrêa. Agora tentou uma bola longa ali o João Vitor, ficou tranquila com o goleiro Rafael Pim. Agora a bola já com o Valber, campo de defesa do Guarani, Gustavo. Obrigado a Flaviane, nossa produtora já mudou o placar de jogo. Muito obrigado, Flaviane. E aí, Claudinei Corte, daqui a pouquinho você vai girar no placar do jogo. Você vai girar aí a rodada completa. Mas antes, vamos dar uma passadinha lá no Facebook. Diga aí, Claudinei. Mandando um abraço aqui para o Luiz Eduardo Santos. Vamos, Guarani. O Edinaldo Cigano Alves pergunta quem ganha esse jogo. Aí o Márcio Remista responde: a Bolívia querida. Juscelene Amorim, vamos, Bugrão. Pelo amor de Deus, não aguento mais. Tanto sofrimento. O diácono Ezequiel César diz: a Série C é logo ali. Fumego Stefanini com a gente também, presidente da Fonte São Paulo aqui em Campinas. O Ariclênio, o Ari, torcendo pelo Guarani. A Tainá Coelho, torcendo pelo Sampaio Corrêa. O Wilson Antônio, lá de Morro da Fumaça, em Santa Catarina, torcendo pelo Bugre, Guga. Pronialimentos.com.br. Proni Alimentos, produtos feitos com carinho. Gustavo Marques, vamos pra rede. Campo de defesa, domina essa bola com Pablo. Pablo na direita, fez o toque, domina com o Bruno Salvo gira o corpo, devolve a bola para Pablo. Pablo tentou fazer ali a abertura de jogo, cortou, abre, vem carregando, ultrapassando a linha divisória, solta a bola com o Bruno Salvo. Bruno Salvo fez o lançamento, não tem ninguém. Não achou ninguém. Fica curtinho ali para a zaga do Sampaio Corrêa. Obrigado sempre pelo carinho da sua audiência. Você que está acompanhando. Você que está acompanhando essa linda transmissão. Eu sou Gustavo Marques. Obrigado sempre pelo carinho da sua audiência. Lembrando que minha garganta é minha chuteira e meu grito de gol é a sua emoção. Vinha descendo o Sampaio Corrêa. Chegou muito forte ali. O jogador do Bugre Guerreiro. Falta para o Sampaio que já foi cobrado. Domina aqui como camisa número 23. Vem descendo o Sampaio Corrêa. Invade uma grande área. Chega para cortar na zaga. Do Guarani. O Pimentinha ali botou pimenta ali na zaga do Guarani, mas não arrumou nada, Levi Júnior. Pimentinha que é rápido, hein, Gustavo? É rápido, é liso ali o camisa 23 da equipe do Sampaio Corrêa. Ele que joga ali pelo lado direito do ataque do Paiô. Vem com muito perigo, mas o Didi estava lá para recuperar a bola para o Bugrão, Gustavo. E vem descendo, tocando essa bola no campo de defesa, vem descendo o Guarani. Didi no segundo central, ali tentando achar alguém, fez o toque, domina com o Fábio. O Fábio tá passando a linha divisória do segundo central, devolveu a bola para Pablo. O Pablo do campo de defesa, solta a bola novamente com o Fábio. O Fábio ergue sua cabeça, soltou para Didi. Didi vem carregando, fez o toque, domina com na ponta esquerda com o Bidu. Bidu ergueu a cabeça para, olha, vem com quem joga, gira o corpo, inverte a bola da esquerda para a direita, lá para Fábio. O Fábio carrega, vai ultrapassar na linha divisória do segundo central. Ultrapassou, fez o toque para Bruno Sávio na ponta direita, carregando essa bola para a equipe do Guarani. Ele carregou, fez o toque para David para Rafael Costa para Murilo Rangel fez o toque para Peça devolveu Murilo Rangel, Rafael Costa bateu pro gol! Flechada! Rafael Costa! Olha aqui pra mim, Rafael Costa! Você é sensacional! Na trama, na bonita jogada, Murilo Rangel, Persson devolveu para Rangel soltou para Rafael Costa, ele girou o corpo de primeira, fez uma obra de arte fazendo o primeiro gol do Guarani! É gol! Mais que felicidade! Lá no placar do Brinco de Ouro da Princesa está bem bonito! Um para o Guarani, 0
pro Sampaio Correia, é gol, e quando é gol é felicidade, felicidade você já sabe, é torcer pro Guarani, mas diga aí, Levi Júnior, o que você viu que eu não vi? E que jogadaça da equipe do Guarani, hein, Gustavo? Murilo Rangel fez uma tabela, linda tabela com o Eduardo Persson, que já estava quase dentro da área. Tudo bem que a defesa do Sampaio Corrêa deu uma ajuda ali pro Eduardo Persson, que estava sozinho, estava tranquilo já dentro da área, devolveu de novo pro Murilo Rangel. Ele só ajeitou a bola com açúcar para o Rafael Costa, que estava com a sua perna esquerda, colocou no fundo da rede, na bochecha da rede do goleirão Gustavo, que não teve nem como pular, Gustavo. Agora 1-0 pro Guarani em cima do Sampaio Corrêa. Vem comigo, torcedor de futebol, para o tempo e placar de jogo. A bandeira, tempo e placar. 31 minutos, etapa inicial de jogo. Guarani 1, Rafael Costa, Sampaio Corrêa 0. Em andamento, segundo tempo, lá na Arena Barueri Oeste, Botafogo vão empatando 0-0. Primeiro tempo, bola rolando para Paraná 0, Chapecoense também 0. Jogos já encerrados, CRB 0, América de Minas 0, Juventude 1, Operário 0, Vitória 0, CSA 1, Avaí 1, Figueirense 0. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. 744-2121. É rapidinho. É barato. Restaurante e Pizza do Dadá. Padre Manuel Bernardes, 1025, a 200 metros da Lagoa do Taquaral. Gustavo Marques, vamos pra rede. Vamos pra rede. Nós já fomos pra rede uma vez. Vamos de novo, torcedor. Guarani 1, Sampaio Corrêa 0 aqui no Brinco de Ouro da Princesa, ou seja, lá no Brinco de Ouro da Princesa. Tá bonito na frente o Bugrão. Numa jogada linda, numa jogada que a gente quer ver, numa jogada que nós bugrinos queremos ver. Festa, felicidade por enquanto. Diga aí, Claudinei. Na verdade, o Guarani tomou um susto, né, com aquela bola na trave do goleiro Rafael Pim, né, uma bobeira da zaga do Guarani, como deu bobeira também a zaga da equipe do Sampaio Corrêa. Deixou um jogador livre para a má jogada, mas tudo começou nos pés do Murilo Rangel. É o jogador do Guarani que tem que aparecer mais, assim como o Kiss é o jogador que aparece mais para o lado do Sampaio Corrêa. Olha o Guarani, Guga. Domina na ponta esquerda, carrega Wagninho, pediu pra Samba, cortou, fez o cruzamento na grande área, passa pra todo mundo, a bola volta espirrada com o Rafael Costa na ponta direita, ele tentou fazer o corte, tentou fazer o toque, não deu, recupera essa bola, o Sampaio Corrêa chegou firme e forte, ali pediu falta, o juiz ia dar falta, recupera a equipe do Guarani, a bola tocada, domina aqui com o Murilo Rangel fez o toque lá pra Pablo na ponta direita, ele tentando achar alguém de campo do Guarani, ele ergue sua cabeça, fez o toque pra Bruno Sávio na ponta direita, passa pra cá, passa pra lá, devolve bola pra Pablo ergueu a cabeça, fez o toque para Rangel, toque errado porque recupera André Luiz, mas recupera a bola errado, arremesso manual, campo de ataque, lado direito para o Bugre cobrar, Pablo vai para cobrança, o Guarani está vencendo 33 minutos desse primeiro tempo, fez o toque ali para Murilo Rangel fez o toque, domina aqui com o Bidu. No círculo central, carrega essa bola com o Didi. Fez o toque, domina lá no campo de defesa com o Rafael Pim. Domina com a perna direita lá no campo de defesa. Tentando achar alguém, faz o lançamento lá pro campo de ataque. Sobe de cabeça ali para ajudar o Wagninho. Está perdido, tanto ele como o jogador também do Sampaio Corrêa. Bidu fez o toque, conseguiu recuperar. Solta a bola com o Didi. Didi fez o toque ali para o David. David tentou passar ali pro Persson, perdeu. Recuperou no contra-golpe. Pimentinha fez o toque lá pro camisa 10 do Sampaio Corrêa, fez a batida pro gol, o Marcinho pra fora do gol, ele estava sem ângulo, mas uma grande oportunidade ali no toque de bola com o Caio Dantas e também com o jogador Marcinho, que bateu a bola pra fora do gol. Jogada que começou com o Pimentinha. Gustavo, vou falar pra você, viu? Esse Pimentinha e o Caio Dantas, camisa número 9, vão trazer muitas dificuldades aí pra zaga do... Vai que é sua, Gustavo. E já recuperou a bola. Olha o Caio Dantas, bateu pro gol, teve desvio, espalma, Rafael Pim. Manda essa bola pra fora, escanteio para o Sampaio Corrêa.
Mais uma chance do Sampaio Corrêa, agora mais uma vez com o Caio Dantas, agora tentou chapar com a perna esquerda e a bola desviou no Valber e o Rafael Pim conseguiu espalmar essa bola para escanteio, agora escanteio para o Sampaio Corrêa, enquanto a TV nos mostra aqui o cartão amarelo para o David. Normal, né, torcedor bugrino? Normal. Normal, ele não faz falta e não recebe cartão. Futebol interior. Escanteio para o Sampaio Corrêa, lado esquerdo, bola na grande área, sobe de cabeça, foi fraco desvio. O Guarani ganha um tiro de meta, mas que perigo, Levi. Que perigo, Gustavo. Bola alçada na área lá do escanteio do lado esquerdo do ataque do Sampaio Corrêa. Bola alçada pelo Marcinho. Tentou subir de cabeça ali o zagueirão Joécio, mas cabeceou muito fraco. Tiro de meta agora para o goleiro Rafael Pim, Gustavo. Tiro de meta que vai ser cobrado pelo goleiro Rafael Pim. 35 minutos e 50, primeiro tempo. Você acompanhando a transmissão de futebol aqui pela Rádio Futebol Interior. O Guarani se perde, olha o Pimentinha ali. Fez o corte, invadiu, chegou provisoriamente para tirar e conseguiu, hein? Bidu conseguiu cortar, hein? Foi preciso, foi cirúrgico, senão o Pimentinha ia empatar o jogo. O Sampaio Corrêa vem aparecendo com bastante perigo, viu, Gustavo? E o time do Guarani tendo que suprir suas necessidades defensivas nos últimos momentos. Mais uma vez, o Guarani conseguiu essa jogada defensiva. Agora o Bidu deu um carrinho já dentro da área, um carrinho perigoso, mas pegou só na bola, conseguiu recuperar a bola para a equipe do Bugre. E vai para a cobrança ali de arremesso manual. Luiz Gustavo fez já o toque. Domina com o camisa 9, Caio Dantas. Ele gira o corpo, fez o toque, devolve para Luiz Gustavo na ponta direita. E deu falta para o Guarani aí, Levi. O impedimento deu falta, né? Na verdade foi arremesso manual, Gustavo. A bola tocada ali pelo Caio Dantas, a bola já tinha saído pela linha lateral. Enquanto isso, mostrando aí a falta que o David cometeu. Marcinho vinha buscando ali passar pela defesa do Guarani e o David ficou na frente dele fazendo falta e tomou o cartão amarelo. A bola já tocada na ponta direita, vinha sendo o Sampaio Corrêa, fez o toque ali para Marcinho. Marcinho pegou a cabeça na triangulação, tentando se achar alguém ali do Sampaio. Ele preparou, Marcinho sambou, fez o toque, domina para Luiz Gustavo. Luiz Gustavo na ponta direita, chegando próximo à grande área, tentou fazer o cruzamento lá, passa por todo mundo, a bola volta espirrada na recuperação. Guarani, Bidu corta, mas a bola volta com o Sampaio Corrêa, domina aqui o camisa 8, Vinícius Quis, vem tocando bola lá no campo de ataque, com uma tranquilidade danada. Vem trabalhando essa bola, o Sampaio Corrêa. Vinícius Quis fez o toque lá na ponta esquerda, domina a bola com o João Vitor. João Vitor solta a bola, tocando bola, trabalhando essa bola o Sampaio Corrêa. Trabalhando essa bola o Sampaio Corrêa, com maior tranquilidade do mundo, domina com o Joelson. Joelson ultrapassando o segundo central, fez o toque lá pro camisa 9, Caio Dantas, girou o corpo, chega para recuperar o Persson. Fez o toque com o Murilo Rangel. Já vem abrindo o jogo, ele tentando achar alguém da equipe do Guarani. Fez o toque, domina, fez um bolão lá na ponta esquerda para o Bidu. Bidu carregou, olhou, fez o toque novamente ali para Murilo Rangel. Murilo Rangel tocou para Persson devolveu para Murilo Rangel volta essa bola para, olha, bico quem joga, tocou o Gurtinha, dominando a bola no campo de defesa, ainda com o Didi, o capitão na partida, solta a bola para Murilo Rangel, volta a bola com o Rafael Pim no campo de defesa. Rafael Pim fez o toque, domina com o Valber no campo de defesa, tentando achar alguém na equipe do Guarani, ele fez o toque novamente com o Rafael Pim domina com a perna direita, ele solta essa bola com o Didi parou, olhou, toca a bola para Valber, vem tocando bola no campo de defesa, a equipe do Guarani. Eu vou lá com Claudinei Corsi, diga aí, Claudinei Corsi. Olha, o jogo, ele melhorou bastante, viu, Gustavo Marques? Lá e cá, o Guarani fez o gol, a equipe do Sampaio Corrêa não sentiu o golpe do gol, foi para cima do Guarani e criou jogada. Olha o Guarani. Olha o Bugre na ponta direita, domina com o Bruno Sávio, quis tentar dar um corte, estilo Ronaldinho Gaúcho, perdeu a bola, volta com o David. David devolveu para Bruno Sávio na ponta direita, vai chegar no cruzamento na grande área, cortou, a bola voltou com o Wagninho, ele virou o corpo, bateu pro gol, escorregou, teve o desvio. Não teve desvio, teve incompetência, não conseguiu girar o corpo e bater. Perde uma grande oportunidade o Guarani, Guerreiro, Levi Júnior. Veio o Bruno Sávio agora lá pelo lado direito, alçou essa bola, desviou o zagueirão Daniel Felipe, a bola sobrou nos pés do Wagninho, ele tentou clarear a jogada, trouxe para o pé direito
mas escorregou e chutou no próprio calcanhar, Gustavo. A bola saiu pela linha de fundo, só tiro de meta para a equipe do Sampaio Corrêa. Enquanto isso, o Rafael Costa desabou ali no chão, colocou a mão no adutor da perna direita e disse que está sentindo dor. Maca em campo, hein, Gustavo? Maca em campo, Guga. jogo paralisado, Claudinei Costa. Então, eu dizia, né? O jogo melhorou bastante. O Sampaio Corrêa assimilou o gol que tomou do Guarani. O Guarani retrocedeu demais a sua linha de marcação e possibilitou a equipe do Sampaio Corrêa através, principalmente do Pimentinha, né? Que tem jogadas realmente muito rápidas, chegar com perigo ao gol do Rafael Pim. Então, oportunidades, a primeira um atacante não conseguiu, voltou para o André Luiz, a sorte que estava fraquinha a bola, hein, Levi? Tá perigoso pro Guarani, viu, Gustavo? Muitas jogadas de ataque da equipe do Sampaio Corrêa e a gente já sabe que muitas oportunidades assim pode ser que aconteça uma tragédia, hein, Gustavo? Tá certo, bateu aquela Guga. fome, diga. eu estou com fome. 744-21 Vidinho. É barato. Restaurante e Pizza do Dadá. Padre Manuel Bernardes, 1025, a 200 metros da Lagoa do Taquaral. Samão falou. Estou ligando lá no Dadá, viu, o Guga? Mas também quero falar aqui, o ouvinte é legal, né? O Calel Silva disse aqui, né, quando estava com 27 minutos de jogo, o Bugre não chutou uma bola ao gol. Que pobreza. Aí o Calel Silva respondeu para ele mesmo. 100% de aproveitamento, um chute e um gol aos 29. Calel Silva, eu sou seu fã. Minha nossa. Que fase, Guarani! Vem comigo, torcedor de futebol, para o tempo e placar de jogo. Tempo e placar. Campeonato Brasileiro, Série B, Estádio Brinco de Ouro da Princesa, Rafael Costa, um golaço, abriu o placar pro Bugre. Guarani 1, Sampaio Corrêa 0. Segue bola rolando no segundo tempo, lá na Arena Barueri, Oeste, Botafogo 0-0. O Paraná, lá no Dorival de Brito, em Curitiba, vai empatando com a Chapecoense 0-0. Amanhã teremos Cuiabá, ainda hoje, 22h30, Cuiabá e Náutico. Amanhã teremos Confiança e Brasil. Teremos também Cruzeiro e Ponte Preta, com transmissão aqui na Rádio Futebol Interior. Eu já completo. Vai você, Guga. E vem Pablo na ponta direita. Ele girou o corpo, fez o toque para Bruno Sávio. Bruno Sávio tentou fazer o cruzamento. Corta a zaga do Sampaio Corrêa. Manda essa bola para fora. Um arremesso manual perigoso. Campo de ataque lado direito. Já cobrado para Bruno Sávio. Ele cortou, foi para cima, devolveu para Pablo. Pablo ainda na ponta direita. Cruza essa bola, Pablo. Cruzamento na grande área. Vagninho tentou ajeitar. A bola voltou ali para o Rangel. A bola volta reboteada para o Guarani. Mas o Murilo Rangel ergueu o pé. Falta para o Sampaio Corrêa, campo de defesa. Veio muito forte a equipe do Guarani agora pelo lado direito, mais uma vez com o Bruno Sávio. Ele ajeitou a bola para o Pablo, que alçou essa bola na área buscando o Vagninho, mas tirou de lá o zagueiro Joécio. Tentava puxar o contra-ataque a equipe do Sampaio Corrêa, mas foram parados pelo Murilo Rangel com falta. Tem gol. Tem gol, se tem gol no placar ao vivo, Futebol Interior, você já está aí, Claudinei. Segundo tempo de bola rolando lá na Arena Barueri, agora é o Botafogo que sai na frente. Botafogo 1, Oeste 0. Os jogos já terminados, Guga. CRB 0, América de Minas 0, Juventude 1, Operário 0, Vitória 0, CSA 1, Avaí 1, Figueirense 0. Pronialimentos.com.br. Proni Alimentos, produtos feitos com carinho. Eu quero experimentar ainda Prone Alimentos. Que delícia! Abobrinha italiana. Nossa, que coisa, hein? A bola tocada domina lá no campo de defesa com o goleiro Xará. O Xará, o Gustavo. Mais dois, Gustavo. Correga, 2 minutos de acréscimo desse Guga, primeiro tempo, sim, Claudinei Costa. O Elcio Paiola disse que vai promover um churrasco para a equipe aqui da Rádio Futebol Interior brevemente, viu, Guga? E estaremos aí com todos os produtos da Prone para todo mundo, Guga. Aí sim, hein? Aí eu gostei. Churrasco vegano, Claudinei? Não, a carne por conta do Elcio Paiola. E aí eu trago a abobrinha italiana, a berinjela, a maionese, a cebolete, o vinagrete e os sais especiais
para o churrasco. Que maravilha. E o Wagninho tentou, falando em vinagrete, o Wagninho tentou fazer um vinagrete ali e recebeu o cartão amarelo, o Levi Júnior. O juizão ergueu o cartão amarelo pro Wagninho e falou, ó, você tá falando muito. Chega, toma amarelo. Campo de ataque, vem descendo o Guarani, chegou para cortar. Corta o Vinícius Quis, arremesso manual, campo de ataque para o Guarani. Só confirmando aí o nome da auxiliar aí, da bandeira, ou Levi Júnior? Leila Nayara Moreira da Cruz. Tá bem na partida, Leila? Tá. Por enquanto tá perfeito. Tá bom. Minha nossa, hein? Nada a ver. Nada a ver, né, Flaviano? Tá bom, então. Arremesso manual. Vem tocando essa bola para a equipe do Guarani. Murilo Rangel. Gira o corpo. Interior. Campo de ataque lado esquerdo. Fez o toque para Wagninho errado. André Luiz chegou no combate para cortar essa bola e recupera a bola para o Sampaio Correia. Fez o toque para Luiz Gustavo. Nossa! Ele passou, deu uma caneta linda ali. Chega para cortar, de não deu. A bola volta reboteada. Nossa, o que ele fez ali? Deu falta para o Sampaio Correia. Não tem espaço, chuta em cima ali o Marcinho. Mas tu é forgado, hein, Marcinho? Mandou um bico lá em cima de Didi e recebeu o cartão amarelo. O Didi, a vítima na história. O Didi tentou atrapalhar, né, Gustavo? E aí o Marcinho ficou bravo, o Marcinho que é um pouco esquentado, já deu pra perceber, hein? Calma, Marcinho, calma. Tá certo, bola lá pro campo de defesa, outra falta. No momento em que não há tempo pra mais nada, apita o árbitro. Termina o primeiro tempo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani vai vencendo parcialmente. Guarani bonito na frente. 1, Sampaio Correia 0. Vem ele para o intervalo de jogo aqui na Rádio Futebol Interior. Hora certa. Em Campinas, 10h18. 10h18, estamos chegando com o intervalo de jogo aqui na Rádio Futebol Interior. Para você, internauta ligado na Rádio Futebol Interior em todas as plataformas também, no Rádiosnet e no Tunin com a gente aqui, nesta vitória parcial do Guarani. Saiu um cartão amarelo ali acho que foi pro treinador da equipe do Sampaio Correia, mas antes, vamos ver quem é que tá falando por aí. O Levi Júnior. Pimentinha. Tomou o gol, ficou melhor no jogo, acho que não pode acontecer isso, tomar o gol para depois querer jogar. Mas ir pro intervalo agora, ver o que o professor tem para falar para a gente tentar voltar e tentar empatar o jogo. Joia, obrigado, viu? Pimentinha, atacante do Sampaio. Falou aí o Pimentinha, o Claudinei Corsi. Diga! Estranho, né? A maioria das equipes, quando tomam um gol, aí resolvem participar do jogo. O Guarani é o contrário. Enquanto isso, fala lá o Rafael Costa, Claudinei. Dessa vez para conseguir, de repente, um resultado positivo que não conseguiu ainda na Série B. Sim, feliz por ter feito o gol, mas não tem nada resolvido ainda. A gente tem que segurar o Sampaio, tentar fazer mais um gol para a gente poder segurar essa vitória dentro de casa. Por que o time está dando tanto espaço, Rafael, na sua opinião? Não, o time do Sampaio é um time rápido, a gente sabia que eles movimentam ali na frente bastante. Então, só manter focado ali, ligado, para que a gente possa ser surpreendido. Boa, obrigado, viu? Falou o artilheiro do Bugre. Tá muito bem, com a participação especial aqui na Rádio Futebol Interior do nosso querido Gustavo Biano, entrevistando os jogadores aí no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani que vai vencendo a equipe do Sampaio Correia, 1-0, vitória importante, né, para o Guarani. Mas o jogo, como disse aí o Rafael Costa, não está decidido, não. O Sampaio Correia resolveu jogar e criou realmente algumas situações de perigo para a meta do Rafael Pim, o arqueiro do Guarani. Até aqui, Guarani 1, Sampaio Correia 0, é o intervalo da Rádio Futebol Interior. Lembrando que nos outros resultados da Série B do Campeonato Brasileiro, 12ª rodada, já tivemos os jogos encerrados. A equipe do Avaí venceu o Figueirense por 1-0, o Vitória perdeu em casa para o CSA por 1-0, o Juventude venceu em casa o Operário lá do Paraná por 1-0, o CRB empatou com o América Mineiro em casa lá no Rei Pelé 0-0. Amanhã tem Cruzeiro e Ponte Preta, transmissão de Carlos Corsato aqui na Rádio Futebol Interior. Amanhã tem também às 16h30 Confiança e Brasil de Pelotas. Ainda hoje, 22h30, tem Cuiabá e Náutico. Jogos em andamento, além de Guarani 1, Sampaio Correia 0. Temos o Paraná no intervalo de jogo empatando com a Chapecoense 0-0.
e Oeste perdendo em casa já no segundo tempo para o Botafogo de Ribeirão Preto por 1-0. A classificação da Série B do Campeonato Brasileiro: em primeiro, Cuiabá, 22 pontos, em segundo, Paraná, 22, em terceiro, a Ponte Preta, 21, em quarto, a Chapecoense com 19, em quinto, Juventude com 19, em sexto, América de Minas com 19, em sétimo, o CRB das Alagoas com 17, em oitavo, Vitória da Bahia com 17, em nono, Operário do Paraná com 17, em décimo, Avaí com 16. Na 11ª colocação, o Náutico com 14 pontos ganhos, também 14 pontos para o Brasil em 12º, em 13º, o CSA com 13 pontos, em 14º, Confiança com 11 pontos, em 15º, aparece o Figueirense com 10 pontos, em 16º, Guarani agora somando 10 pontos, em 17º, Botafogo com 9, e na zona da degola, em 18º, Cruzeiro com 8, o Sampaio Correia com 8 e a equipe do Oeste em 20º com apenas 7 pontos ganhos. Aí então a classificação e os jogos dessa 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. 10 da noite, mais 23 minutos. Intervalo de jogo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani vai vencendo a equipe do Sampaio Correia por 1-0. Com a gente, a equipe Gol de Placa, comando do Célio Campos, a coordenação do Fábio Salomão e do Edson Carlos. Esporte MS, Web Regional, com o comando de Cláudio Severo. Com a gente também a Rádio Amigos da Música, que tem a coordenação de Leonel Antonelli Júnior. E com a gente também a FM Alô Maranhão, a equipe Grito de Gol, que tem a coordenação do Jonas Moraes. Por aqui, na Rádio Futebol Interior, a coordenação é de Carlos Corsato, a direção comercial de Elcio Paiola, a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com a jornada esportiva para falar um pouquinho mais do que foi este primeiro tempo de Guarani 1, Sampaio Correia 0. A gente volta já. Na velocidade da notícia. Rádio FM. Bateu aquela insegurança para sair comer fora com a família? Então ligue para o restaurante Pizza do Dadá e receba em casa lanches, porções, pizzas, almoço, jantar. Entrega das 11 da manhã à meia-noite. É só ligar 3744-2121. Tudo com total segurança e uma higiene de primeira. 3744-2121. É rapidinho, é barato. Restaurante Pizza do Dadá. Padre Manuel Bernardes, 1025, a 200 metros da Lagoa do Taquaral. Rádio Futebol Interior. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Rádio FM. Se você está acompanhando a programação da Rádio Futebol Interior, quer que o Futebol Interior aborde em áudio a história de algum jogador, mande um WhatsApp aqui para o Futebol Interior, 019 989 89 35 26. 019 989-89-3526. Você manda o WhatsApp e nós vamos resgatar a história do craque que deixou saudade. Rádio Futebol Interior. A CEISP, Associação dos Cronistas Esportivos do Interior de São Paulo, pensando em você, amigo cronista esportivo, de rádio, de TV, de jornal, de site, de rádio online, www.aceisp.com.br. Rádio FI. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Não existem grandes empresas sem grandes marcas. Rádio, todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Rádio FI. Entre em contato com o nosso departamento comercial. O WhatsApp 19 989 89 35 26. Quem anuncia no rádio, vende mais. Anuncie no rádio.
Acesse futebolinterior.com.br. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O site da informação esportiva, futebolinterior.com.br. Além da salada de maionese, berinjela italiana, vinagrete e cebolete, a Prone Alimentos lança agora a abobrinha italiana. Você precisa experimentar. Acesse o nosso site e encontre os pontos de venda. pronealimentos.com.br. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. WhatsApp Rádio Futebol Interior 19 98989 3526. Na Rádio Futebol Interior tem jogo todo dia. Futebol é aqui. Com a equipe Rádio Futebol Interior e nossas parceiras. Equipe Gol de Placa da Rádio FI. RWR. Rádio Web Regional. esportems.com.br. Kennedy FM. Rádio W Sports. Rádio Arquibancada. Rádio Web Esporte de Primeira. Aqui nós vestimos a camisa. Hora certa. Em Campinas, 22 horas mais 28 minutos. Eu estou por aqui junto com a equipe da Rádio Futebol Interior. No intervalo de jogo, estádio Brinco de Ouro da Princesa, o Guarani vai vencendo o Sampaio Correia por 1-0. Gol marcado pelo atacante Rafael Costa a 29 minutos deste primeiro tempo. Lembrando que amanhã, quarta-feira, uma quarta-feira de muita bola rolando aqui na Rádio Futebol Interior. Campeonato Paulista, Série A2, às 4h30 da tarde. Tem o jogo de volta entre São Caetano e 15 de Piracicaba. No jogo de ida, o placar foi 0-0. Tivemos hoje o São Bernardo contra o São Bento. O jogo não terminou devido à neblina. Lá no estádio 1º de Maio, faltaram 15 minutos para terminar o jogo. O São Bernardo vencia por 1-0 o São Bento, mas no placar agregado, o Bentão vai vencendo por 3-1. Amanhã serão jogados os 15 minutos finais para saber quem passa. Vão ser 15 minutos de muita adrenalina, com muita certeza, com toda certeza, né? O Bentão deve garantir a sua vaga. Quanto a São Caetano e 15 de Piracicaba, primeiro jogo 0-0, tudo igual. Vamos ver o que é que vai acontecer amanhã, saber quais são as duas equipes que estarão de volta à Série A1 do Campeonato Paulista no ano de 2021 e quem é que vai fazer aí a final da Série A2. A parceria será com a Rádio Educadora de Piracicaba para São Caetano e 15 de Piracicaba, às 7h15 da noite. Tem Cruzeiro e Ponte Preta, Série B do Campeonato Brasileiro, ainda na 12ª rodada, com a narração de Carlos Corsato, reportagens de Wendel Coral e os comentários de Tiago Caetano, comentarista que enxerga o jogo. E logo após, tem todo o segundo tempo de River Plate e São Paulo pela Libertadores da América em parceria com a equipe Gol de Placa. Como eu disse, uma quarta-feira de muita bola rolando para você aqui na Rádio Futebol Interior. Ô Gustavo Marques, você narrou aí os primeiros 45 minutos, o Guarani vence o jogo. E você, Gustavo, gostou do time do Bugre? Não gostei, Claudinei Corse. Por mais que o Guarani fez o gol, mas só foi isso, né? O nosso internauta bem disse, né? Um chute pro gol, se teve 2 ou 3, foi no máximo. O Guarani conseguiu acertar aí. Inclusive um bonito gol de Rafael Costa, muito bonito gol. Presença de área, matador. Jogada bem trabalhada pelo ataque do Guarani, não é? Murilo Rangel e Eduardo Peço na triangulação ali. Conseguiu driblar ali a zaga do Sampaio Correia e tocou pro Rafael Costa. E ele teve visão, né, Claudinei Costa? Girou o corpo e bateu pro gol, um golaço. De bate pronto. Agora, o que preocupa, eu tenho certeza, o torcedor do Guarani, o Gustavo Marques, deve estar pensando uma hora dessa, né, que no último jogo o Guarani abriu 2-0 e acabou empatando o jogo 2-2. Tá certo que era fora de casa, poderia até ser considerado um bom resultado 2-2 com o Figueirense lá em Florianópolis, mas da maneira como foi, vencendo por 2-0 e cedendo empate, é que a coisa não ficou legal. Então agora o torcedor do Guarani, ele está preocupado e pensando naquele jogo
do sábado passado, não é isso, ô Gustavo Marques? Sim, Ou não? Estou sim, errado. pensem, porque o Guarani ainda passa por sustos, né, o Claudinei Cortes? Bola na grande área é susto. Inclusive, o Caio Dantas quase fez o primeiro gol, antes do Guarani fazer o primeiro gol, quase que o Caio Dantas abriu o placar lá no Brinco de Ouro da Princesa, subiu mais que a defesa na famosa bola aérea. A sorte foi a trave. A sorte do Bug foi a trave. Teve um outro lance também, aonde o atacante, o Caio Dantas, teve a oportunidade também de fazer o gol. Ele furou, a bola voltou ali para o camisa 5, André Luiz, que bateu forte. Poderia também ter abrido o placar ou empatado o jogo e não conseguiu. Então o Guarani ainda está muito inseguro na parte defensiva e assusta o torcedor. Ainda não passa a segurança, 1-0 é muito pouco, porque o Guarani pode errar, vem errando e pode tomar o gol de empate, Claudinei. É verdade, e acabou, como eu disse, atrasando muito as suas linhas de marcação, né? Deu campo para a equipe do Sampaio Corrêa, que obviamente vai para cima, perdendo o jogo por 1-0. Pode até o Guarani, Gustavo Marques, numa jogada de contra-ataque, se for essa a ideia do time do Guarani, de retroceder para chamar a equipe do Sampaio Corrêa e tentar partir no contra-ataque, pode até fazer o segundo gol. Só que eu acho aí uma tática meio perigosa, né? Uma tática meio complicada, porque o Sampaio Corrêa chegou principalmente com o seu centroavante e também com o Pimentinha, com muito perigo. Então, atrair demais o Sampaio Corrêa, eu entendo como é muito perigoso, hein, Gustavo? O Claudinei Costa, hoje na hora do Bugre, teve um internauta que perguntou para o Levi Júnior se ele concordaria se o Guarani jogasse com 3 atacantes. Eu quero também que você responda para mim aí, se você jogaria com o Guarani, se você fosse o técnico do Guarani, com 3 zagueiros, com 3 zagueiros. É complicado, né? Eu entendo que tudo isso, essa tática de jogo, a maneira de jogar, ô Gustavo, ela tem que ser treinado, né? E treinado muito, né? Bastante. Até o cansaço, né? Para você poder ter uma certeza daquilo que você vai fazer. Não sei se seria o caso, né? Entendo como muito perigoso. Mas, de qualquer maneira, o Guarani vai vencendo 1-0, já está de volta. A equipe do Sampaio Corrêa também já está de volta, 10 da noite, mais 33 minutos. E ele está de volta porque a bola está rolando. Gustavo Marques, vamos pra rede. Apita o árbitro, bola em jogo no segundo tempo. Pressada! Olha ele de novo, o jogo vai começar. Chega comigo, meu povo, fechada. Pressada! É o Gustavo Marques, narrando com o coração, e a galera bugrina. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Gustavo Marques, vamos pra rede. Esse sou eu sou Gustavo Marques, vem comigo, torcedor, na emoção chamada futebol, agora nos microfones da Rádio Futebol Interior, na transmissão esportiva nessa noite de muito calor na cidade de Campinas, terça-feira, quente, e o Guarani vai vencendo o jogo, placar de 1-0, o Bugre vence o jogo parcialmente, gol de Rafael Costa, um golaço, lá no campo de defesa, trabalha a bola, o Sampaio Corrêa recupera a equipe do Guarani, a bola volta reboteada, chegando para cortar bonito, o Faber corta, o Guarani ganha um arremesso manual e tem jogador do Sampaio Corrêa caído, o técnico tá nervoso, hein, Levi? Tá nervoso o técnico Léo Condé, o Valber chegou na bola, chegou forte, mas chegou na bola ali para cima do Gustavo Ramos, e o juizão assinalou lateral para a equipe do Guarani. Não foi nada, segue o jogo. E já tem uma falta. Já tem uma falta aqui no campo de defesa, lado esquerdo para o Sampaio Corrêa cobrar. Bola tocada do Miller. E com camisa número 8, Vinícius Quis, ele abre o jogo, carrega essa bola lá no lado direito de ataque. Fez o toque para Pimentinha. Pimentinha colocou Pimenta, lado direito. Passa do primeiro, passa do segundo na correria. Tentou achar alguém, tentou fazer o toque ali. Não deu, recupera essa bola. A bola ia caindo para o Caio Dantas. Mas o Guarani cortou primeiro, a bola volta no campo de defesa, ainda com o Sampaio Corrêa. Domina com o André Luiz. André Luiz fez o toque, domina aqui com o Marcinho. Marcinho bota a bola no campo de defesa. Abre o jogo, domina com o Daniel Felipe. Daniel Felipe no campo de defesa, solta essa bola com o Joelcio. Mudou, viu, Gustavo? Vem carregando, mudou, informou. No intervalo mudou o técnico Ricardo Catalá, o time do Guarani saiu o camisa 5 David já amarelado para a entrada do camisa 15 Marcelo. Então saiu o David com a camisa número 5, entrou o Marcelo
com a camisa número 15. Provavelmente foi só uma substituição justamente pelo cartão amarelo, né? Tá certo, Levi Júnior, um grande abraço também, a Rádio FM, alô Maranhão, amigos da música também ligadinho com a gente, aí pegando o som aqui da Rádio Futebol Interior, também gol de placa, Esportes MS também, obrigado sempre pelo carinho da sua audiência, você acompanhando mais uma transmissão de futebol aqui na Rádio Futebol Interior. Guga, sim. E ligado na sua transmissão também, torcendo para o Guarani, feliz com essa vitória até aqui, Dr. Sandro Nunes, cirurgião aqui da cidade de Campinas, acompanhando e curtindo a sua transmissão, viu, Guga? Alô, Sandro Nunes, obrigado pelo carinho da sua audiência, muito obrigado mesmo. E aqui no campo de defesa tem uma falta em cima do Pimentinha, lado direito, a falta para o Sampaio Correia. Tentou puxar o contra-ataque ali o Pimentinha, ainda no campo de defesa, o Murilo Rangel deu um carrinho por trás, resvalou ali nas pernas do Pimentinho, o juizão marcou falta para a equipe do Sampaio Correia ainda no campo de defesa. E a bola tocada, fez a triangulação, um toque bonito, lá na ponta esquerda, carrega para João Vitor fez o cruzamento, corta, Valber, a bola volta reboteada pro Bugre, Bruno Sávio, fez o toque para Eduardo Persson, carregou, Eduardo Persson tem lá em cima, sozinho, ele preferiu tocar errado, recuperou, já cai lá na ponta com Vinícius Quis fez o toque na ponta direita, carrega a bola, vem o Sampaio Correia, invadiu, cortou bem o Persson, recupera essa bola pro Guarani, o Guarani sai jogando com o Murilo Rangel fez o toque bonito na ponta esquerda, carrega a bola para Wagninho, o Wagninho desce no contragolpe lá pela esquerda, tentando achar alguém do Guarani, jogo paralisado porque ele tinha marcado falta no lance anterior, falta para o Sampaio Correia pro Guarani, Levi. Ele havia dado vantagem ali em cima do Murilo Rangel, mas em decorrência do Murilo estar sentindo bastante dores, o Wagninho preferiu jogar a bola para fora para atendimento médico do Murilo Rangel, Gustavo. Atendimento médico de Murilo Rangel, tá sentindo, hein? Tá sentindo ali, nossa, mas mancando, hein? Sabe o que lembrou, o Levi Júnior? Fala. Bruno Paulo, que foi contratado machucado. Primeiro lance com confiança, já não joga mais a Série B pelo Guarani. Ô, Claudinei, você já viu isso, Claudinei? Muitas e muitas vezes, viu, Gustavo? O Guarani, aliás, né, em outras ocasiões, era mestre em fazer isso. E lembrando que o João Paulo também foi rebaixado para o Sub-23. Vai ajudar o Guarani na Copa Paulista. Carrega a bola no campo de defesa. Vai descer o Sampaio Correia. Fez o lançamento lá para o campo de ataque. Domina. Chega para cortar ali em cima do Caio Dantas. A bola é recuperada. Arremessou no campo de ataque Futebol para o Sampaio Interior. Correia. 5 minutos e meio. Deu-se primeiro tempo. Você acompanhando a transmissão de futebol. Obrigado pelo carinho da sua audiência. A bola tocada. Domina na ponta esquerda. Fez o toque ali. João Vitor recebeu de volta. Chega para cortar Valber, somente dar o corpo, tiro de meta para o Guarani. Sim. Deixa eu mandar um abraço aqui pro meu amigo Batata Ponte Preta. O Batata é ponte pretano, tá lá em São José do Rio Preto, mas quando o ouvinte é fiel a gente, ele ouve até o jogo que não é do time dele. Um grande abraço pro Batata, pro filhote dele lá em São José do Rio Preto, curtindo aqui a nossa transmissão. Muito obrigado, viu, Batata? Ouvinte da década já de 90, viu, Gustavo? Também um grande abraço aos ouvintes da Rádio Esporte MS, tá com a gente. Esporte MS tá com a gente, gol de placa. Também Amigos da Música, isso, Claudinei? Rádio FM Amigos da Música. É isso aí, Rádio Amigos da Música com a gente hoje também, rádios estreando com a gente aqui na nossa grandiosa cadeia de rádios com a Rádio Futebol Interior, na cabeça de rede, viu, Gustavo? Tá certo também a rádio, também alô Maranhão. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Ouvintes que está acompanhando também pela Rádio FM Alô Maranhão. Campo de defesa, trabalhando nossa bola aqui com o André Luiz. Lá no campo de defesa, ele toca a bola com o zagueiro, com Daniel Felipe. Ele fez o lançamento lá pro campo de ataque. Corta, Bidu. Manda a bola pra fora. Arremesso manual já cobrado para o Sampaio Correia, se lançando no campo de ataque. Fez a abertura de jogo para André Luiz no meio campo. Chegou para cortar ali. Bonita, Bruno Sávio, esqueceu da bola, o Persson, Marcinho cortou, foi pra cima, fez o toque, abriu o jogo pra João Vitor, pra o camisa 7, chegou batendo pro gol, Gustavo chega pra cortar a zaga, a bola volta reboteada novamente para a equipe do Guarani, nossa, sentiu Rafael Costa desaba no gramado. É a segunda vez que ele já desaba, né, Gustavo? Já traz uma tristeza aí pro torcedor bugrino, eu aposto. Rafael Costa no chão,
sentindo bastante dores, e aí a Maca entrando novamente no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Gustavo, com essa vitória, o Guarani, que estava ali na 16ª posição, já vai subindo agora para a 14ª, fica com 12 pontos em 12 jogos disputados. O Sampaio Corrêa, que vem perdendo, se continuar com essa derrota até o fim do jogo, segue na vice-lanterna do Campeonato Brasileiro da Série B com 7 pontos, porém o Sampaio Corrêa tem apenas 9 jogos. Então o Guarani com 12 jogos tem 12 pontos e o Sampaio Corrêa com 9 jogos disputados com 7 pontos. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Pronialimentos.com.br. Proni Alimentos, produtos feitos com carinho. Gustavo Marques, vamos pra rede. Rádio Futebol Interior, a emoção com você aqui nessa noite. Nessa noite de terça-feira, você acompanhando mais uma transmissão de futebol aqui pela Rádio Futebol Interior. Obrigado sempre pelo carinho da sua audiência. Alô, Alexandre Toscano, obrigado. Bola na grande área, vem a equipe do Sampaio Corrêa, corta a zaga do Guarani. A bola volta reboteada. Acabou. Com Caio Felipe dominando essa bola. Daniel Felipe acabou, informou. Acabou na Arena Barueri, em Barueri. Oeste 0, Botafogo de Ribeirão Preto 1. Tá feliz o nosso Wilson Rocha. Tá certo, no círculo central do meio campo, vem descendo o Sampaio Corrêa, domina aqui o Daniel Felipe fez o toque, domina com o Zé Elcio fez o lançamento lá para Marcinho domina com o André Luiz no círculo central, ele abre o jogo, solta a bola novamente, e domina lá, o Marcinho fez o lançamento para o campo de ataque, corta ali o Bidu, a bola volta, Wagninho recupera essa bola para o Guarani, toca a bola no campo de defesa, domina com o Bidu lá no lado esquerdo, campo de defesa, ele para, olha, vem com quem joga, soltou para Marcelo vem carregando, deu um tapa na cara ali do jogador do Sampaio Corrêa e vai subir cartão, hein? Nossa. Eu acho que não vai subir cartão, mas pra que fazer isso, né, Gustavo? Ainda no campo de defesa, ele tenta proteger, o Marcelo tentou proteger a bola, mas tentou proteger a bola, ergueu o braço lá no rosto do Caio Dantas, aí fica tranquilo pro juiz marcar a falta, inclusive se quisesse dar cartão amarelo também era cabível de cartão amarelo pro Marcelo, uma falta totalmente desnecessária, que vai trazer bastante perigo para a equipe do Guarani. Que coisa, hein, ô Marcelo? E o jogador acaba confundindo a marcação com esses gestos aí de luta livre, né, o Gustavo Marques? Não precisa nada disso, né? A bola estava dominado ali, ele estendeu o braço na cara do jogador, no rosto do jogador do Sampaio Corrêa, para afastar o jogador da jogada. Nem era necessário, falta boba. Muito obrigado você, ouvinte, que estão nos ouvindo. Vai bola, falta, lado direito para o Sampaio Corrêa, vai mandar essa bola lá na grande área, subiu de soco, tira dali o Rafael Pim, a bola volta reboteada, bateu pro gol, o João Vitor, espalma Rafael Pim. Futebol Interior. Que bomba! Ele espalma a bola pra fora, escanteio pro Sampaio Corrêa, que perigo, já cobrado, domina novamente, cruzamento na grande área, sobe de cabeça para cortar a zaga do Guarani, a bola volta reboteada, volta a bola novamente com camisa 6, João Vitor, ele abre o jogo na ponta esquerda, faz o cruzamento na grande área, subiu tranquilo, Rafael Pim pega essa bola lá, Levi Júnior. Temos que enaltecer também quando é necessário, né, Gustavo? Uma pancada, pegou ali no rebote o João Vitor do Sampaio Corrêa, realmente uma pancada, o Rafael Pim fez uma defesaça ali do lado direito da trave do Guarani, mandando para escanteio, depois numa saída de bola ele também foi seguro, vamos ver se continua, né, Gustavo? E manda o lançamento lá pro campo de ataque, o Sampaio Corrêa chega para cortar, mas a bola já tinha saído, vai ganhar um arremesso manual, campo de defesa, o Guarani sim, Claudinei. Só não querendo ser chato aí, dando um pitaco aí no que disse o Levi Júnior, ele fez uma grande defesa, é bem verdade, só que a hora que ele saiu socando a bola, ele saiu socando a bola totalmente errado, para a intermediária ali da linha de ataque da equipe do Sampaio Corrêa, no pé do jogador do Sampaio Corrêa. O goleiro não tem que socar essa bola totalmente, sair pela lateral, para tirar qualquer ação do ataque do time adversário. Ele jogou no pé do jogador, mas, como disse o Levi, depois ele acabou fazendo uma grande defesa, que pegou muito bem o jogador do Sampaio Corrêa. E vem comigo, torcedor de futebol, para o tempo e placar de jogo. Tempo!
E placar. 12 minutos, segundo tempo. Estádio Brinco de Ouro da Princesa, Guarani 1, Guarani 1. Sampaio Correia 0. Segue bola rolando no segundo tempo lá no Dorival de Brito em Curitiba, Paraná e Chapecoense 0-0. Vamos ter às 22h30 ainda hoje Cuiabá e Náutico. Amanhã às 16h30 Confiança e Brasil de Pelotas. Às 19h15 tem Cruzeiro e Ponte Preta com a narração de Carlos Corsato aqui na Rádio Futebol Interior. Jogos já encerrados: CRB 0, América de Minas 0, Juventude 1, Operário 0, Vitória 0, CSA 1, Avaí 1, Figueirense 0, Oeste 0, Botafogo 1. Você veja aí que os resultados, Rádio todos eles Futebol Interior. bem magrinhos. Então o Guarani está no contexto aí, vencendo por 1-0, viu, Gustavo? É isso aí, torcedor. Vem o Guarani pro campo de ataque. Lado direito, domina com o Bruno Sávio com a cabeça, vem carregando essa bola. Tenta passar o primeiro, fez o toque curtinha pra Murilo Rangel, ultrapassando o círculo central. Lado esquerdo, fez o toque pra Bidu. Bidu na correria, lado esquerdo, ele preparou, olhou, soltou pra Murilo Rangel, ele cortou, foi pra cima ainda, lado esquerdo, vai tentar cruzamento, a Gandeira chega pra cortar o Daniel Felipe. Manda essa bola pra fora, o Joelcio, é escanteio. Escanteio pro Guarani numa jogada ali feita pelo Bidu e pelo Murilo Rangel lá pelo lado esquerdo do ataque do Guarani, e tava lá para tirar agora o zagueirão que joga ali pela direita na defesa do Sampaio Corrêa, o Joécio. Joécio, inclusive, que deu uma mancada ali no primeiro gol do Guarani, deixou a zaga desguarnecida e facilitou para o Rafael Costa, Gustavo. Cruzamento na grande área, chega para cortar a zaga do Sampaio Correia. E Pablo ainda recupera essa bola para o contra-golpe do Guarani, solta a bola para Marcelo no círculo central. Ele volta a bola lá para o goleiro Rafael Pinho no campo de defesa. Ele tentando ali achar alguém daqui para o Guarani, ele para. Olha, tenta o lançamento lá para o campo de ataque, lado direito. Tentou ali ajudar, deu certo o Bruno Sávio. Ele fez o toque, domina, carregou Marcelo, devolveu, escorregou ali o Pablo. Ainda deu certo, tinha passando ali o Bruno Sávio, ele preferiu soltar a bola para Marcelo no círculo central, e solta a bola para Didi fez o toque, domina ali o Bidu errado, recupera o Bruno Sávio, recupera a equipe do Sampaio Correia, lado direito, vem descendo, que perigo, invadiu a grande área, fez o toque, opa, chega para cortar na zaga, o Caio Dantas caiu, pediu pênalti, não foi nada, Levi. Não foi absolutamente nada, né, Gustavo? Foi numa dividida ali entre o Caio Dantas e o Didi. O Caio Dantas desabou pedindo pênalti, mas não foi absolutamente nada, segue o jogo. Tá certo, um grande abraço para o Sampaio de Paulínia, beleza? Tá dizendo, tô ligado na Rádio Futebol Interior, grande transmissão, Guga. Obrigado, meu amigo Sampaio, diga aí, Claudinei. E também o super fã da Rádio Futebol Interior, o Renato Paulo dos Santos, lá em Curitiba, diz aqui, flechada neles, Guga. Então, flechada neles, Guarani. O Bugre vai vencendo um golaço. Um golaço. E agora tem uma falta aqui, lado esquerdo, o Marcinho vai cobrar para o Sampaio Correia. Falta perigosa agora aqui pelo lado esquerdo do ataque do Sampaio Corrêa. Ótima oportunidade para a equipe do Paiô, Gustavo. Lado esquerdo, o Marcinho vai mandar essa bola lá na grande área, chega para cortar ali o Rafael Costa, vai ganhar o escanteio, o Sampaio Correia, lado direito, porque o Rafael Costa cortou essa bola para fora. Futebol Interior. E o Guarani vem ganhando por 1-0 a partida de hoje, mas finalizou apenas 3 vezes no gol do Sampaio Corrêa, enquanto o seu adversário finalizou já 9 vezes, viu, Gustavo? Tá certo, tem um escanteio perigoso, bola na grande área, corta ali a zaga do Guarani, a bola volta, batida pro gol, batida pra fora, João Vitor na entrada na grande área, após o cruzamento, após o corte do Guarani, chegou batendo de primeira, essa bola vai pra fora, é tiro de meta pro Guarani, pro Índio Guerreiro de Campinas, Levi. Bola alçada na área, no escanteio, cobrado lá pelo lado direito, pelo Marcinho, subiu o Caio Dantas, mas antes dele subiu o Didi, no rebote veio ali o João Vitor com a perna esquerda, mas bateu, espanou a bola para cima, ficou como tiro de meta para a equipe do Bugre. Olha o VAR. Sim. Revendo o lance aqui daquele pênalti pedido pelo Sampaio Correia, viu, o Gustavo Marques? Eu tenho a dizer o seguinte, que o jogador do Sampaio realmente forçou, não foi nada.
Não foi nada. E vai ter substituição no Guarani, hein? 2, então são substituições daqui a pouquinho no Guarani. E fez o levantamento lá pro campo de ataque, cortou. Olha, esse Caio Dantas dando trabalho. Pode ser o Guarani ganha um arremesso manual. O Bugre ganha um arremesso manual no campo de defesa. Bidu vai pra cobrança. 18 minutos desse segundo tempo. Você acompanhando a transmissão da Rádio Futebol Interior. Muito obrigado você que também está aí com a Rádio FM Alô Maranhão. Também amigos da música, gol de placa também, Sport MS, acompanhando a transmissão da Rádio Futebol Interior. Obrigado sempre pelo carinho da sua audiência. Eu sou Gustavo Marques e estou aqui nos microfones da Rádio Futebol Interior. Você acompanhando aqui na cidade de Campinas. O Guarani no estádio Brinco de Ouro da Princesa vai vencendo. 1 pro Guarani, Rafael Costa. 0 pro Sampaio Correia. No Facebook, diga aí, Claudinei Corsi. Eu digo sim, né? O nosso Thiago Caetano disse que está preocupado com quem vai pagar a cerveja no churrasco. É lógico que é o doutor Arthur Eugênio Matias, né? O Gustavo Marques. O José Sampaio, você já citou ele aqui, fez uma bela transmissão. O Gil Souza, né? Questão de tempo para o Sampaio Correia virar essa partida. Agradecendo aqui a audiência da Marilda Franco, do Paulo Marques, também do Renato Maldonel, Marcelo Boni com a gente também, grande plantão esportivo do Brasil, e também o nosso André Aranha, todos eles curtindo a transmissão aqui da Rádio Futebol Interior. É isso aí, e tem substituições do Guarani aí, Levi. Isso aí, Gustavo, no time do Ricardo Catalá, entrou o Lucas Crispim com a camisa número 10, e saiu o Bruno Sávio com a camisa número 22. Então saiu o Bruno Sávio com a 22 e entrou o Crispim com a camisa número 10. Saiu também o 21 Vagninho para a entrada do Renanzinho com a camisa número 35. 2 substituições aos 19 minutos aí do segundo tempo na equipe do Guarani, Gustavo. Opinião, Claudinei Corsi, 2 substituições do Guarani, o que você achou, hein? A entrada do Renanzinho e a entrada do Crispim. Ele já começa agora, né, com 20 minutos do segundo tempo, ele já começa a se preocupar aí com a condição física do Guarani, né, que acabou atrapalhando a equipe também no último jogo lá contra o Figueirense. Então ele já coloca um jogador, camisa 10 aí, o Crispim, que é um bom jogador até de criação, se tiver numa noite boa, né, e o Renanzinho, que é um jogador rápido ali na vaga do Vagninho, que na verdade não apareceu muito na partida. Boas substituições, né, o que a gente espera é que os jogadores correspondam àquilo que espera o treinador. Aqui naquela fala que ele faz ali ao lado, na linha ali, né, Gustavo? Tudo que ele pede, olha, vai lá, marca 2 pra gente. E para a tocada, lado esquerdo, vem o Bidu para a cobrança na grande área, ele preparou, fez o toque ali, tentou ali o Renanzinho, não deu certo, corta o Sampaio Correia, a bola sai, arremesso manual, campo de defesa. Isso aí ele tinha que ter falado pro alemão, né? Mas para o alemão não adianta muito, né? É meio complicado, né? Tem que apresentar o gol para o alemão. Campo de defesa, vem carregando essa bola, o Sampaio Correia fez o lançamento no círculo central, chegou para recuperar o Valber, mas recuperou, fazendo falta para o Sampaio Correia no círculo central do meio campo, Levi Júnior. É isso aí, Gustavo. O Caio Dantas vinha puxando o contra-ataque, mas estava lá o Marcelo para recuperar essa bola para o Guarani, mas recuperou com falta. Agora a bola já trabalhada com o Sampaio Correia. Começou. Já trabalhando essa bola no campo de defesa, começou, informou. Bola rolando na Arena Pantanal para Cuiabá e Náutico. Cuiabá e Náutico, bola rolando. Outra falta, campo de ataque para o Sampaio Correia em cima do Gustavo Ramos. Falta para o Sampaio Correia, lado esquerdo, Levi, Marcinho na bola. Marcinho na bola, o ataque do Sampaio Correia que é muito rápido, né, Gustavo? Tanto o Gustavo Ramos pelo lado esquerdo, quanto o Pimentinha Futebol pelo lado interior. direito. Jogadores muito agudos, muito verticais, estão dando trabalho aí para os laterais da equipe do Bugre. E ali uma reversão
Vai ter substituições também. 3 substituições daqui a pouquinho para o Sampaio Corrêa, que também quer mudar no jogo, hein? O Guarani fez 3 substituições, o Sampaio Corrêa vai fazer 3, mais de uma vez só daqui a pouquinho. Vai informar o Levi Júnior. Arremesso manual para o Sampaio Corrêa cobrar no campo de ataque. Você acompanhando a transmissão de futebol aqui no Rádio Futebol Interior. Obrigado sempre pelo carinho da sua audiência. Um grande abraço aos amigos ouvintes da Rádio FM Alô Maranhão. Também amigos da música, Rádio FM Amigos da Música. Gol de placa sempre com a gente. Obrigado pelo carinho da sua audiência, que vocês que estão acompanhando. Vocês que estão acompanhando aí pela Rádio Gol de Placa, também pela Rádio Esporte MS. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Prazer, eu sou o Gustavo Marques, o narrador da Flechada aqui na rádio. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. E atenção, amigos do futebol, batemos aquela fome. 744-2121. É rapidinho, é barato. Restaurante Pizza do Dadá. Padre Manuel Bernardes, 1025, a 200 metros da Lagoa do Taquaral. Pronialimentos.com.br. Proni Alimentos, produtos feitos com carinho. Futebol Interior. Campo de defesa, trabalha a bola, o Guarani agora no campo de ataque, Rafael Costa girou o corpo, tentou fazer o lançamento, a bola saiu, arremesso manual para o Sampaio Corrêa, reclamando muito ali o Rafael Costa, Levi. Reclamou de um pisão ali no tornozelo, no calcanhar esquerdo dele, quando ele vinha puxando aí o contra-ataque, já ia fazer um lindo lançamento pro Murilo Rangel, mas o juiz não deu falta, bola com a equipe do Sampaio Corrêa. Já cobrado no campo de defesa, trabalha a bola, a equipe do Sampaio Corrêa com Daniel Felipe no campo de defesa, ele ergue a sua cabeça, fez o lançamento lá pro campo de ataque, tentando achar alguém, só na cobertura tá o Valber e também o Pablo, o Valber manda um bico pra fora, arremesso manual, campo de ataque, lado esquerdo para o Sampaio Corrêa, já vai pra cobrança, o Sampaio Corrêa manda lá na grande área, virou o corpo, tentou fazer o pivô pra Caio, ali chegou pra cortar o Eduardo Persson, corta essa bola, lado esquerdo, ganha outro arremesso manual, o Sampaio Corrêa aperta o Bugre. Mais uma jogada de perigo aí que o Sampaio Corrêa vem pelo lado esquerdo e mais um pedido de pênalti, hein, Gustavo? Se tivesse VAR, esse jogo ia acabar 2 horas da manhã. Marcinho vinha tentando fazer ali o cruzamento, explodiu na zaga do Guarani, escanteio, lado esquerdo, mais um perigo, bola na grande área, toque de cabeça, passa por todo mundo e vai embora! Passa por Caio Dantas, bonita jogada do Sampaio Corrêa, que tenta apertar o Guarani, mas não consegue, ali na última bola, ufa, quase o gol de empate do Sampaio Corrêa. Vem chegando a equipe do Sampaio Corrêa, na maioria das vezes pelo lado esquerdo, agora numa bola alçada no escanteio ali pelo lado esquerdo do ataque do Sampaio Corrêa. Subiu ali de cabeça o Caio Dantas, tentou, mas não conseguiu cabecear firme, Gustavo. Tá complicando para a equipe do Guarani nessa segunda etapa, viu? Rádio Futebol Interior. E domina Daniel Felipe, fez o toque pro goleiro Gustavo, já fez o toque lá pro contragolpe na correria, no contra-ataque para o Sampaio Corrêa, tentou passar ali por cima de Renanzinho, o Renanzinho chegou para cortar, Sampaio Corrêa ganhou arremesso manual pro campo de ataque, fez o toque ali na marcação, chegou Marcelo para recuperar, soltou a bola para Valber, o Valber manda o bico para frente, tentando achar Rafael Costa lá no campo de ataque, Rafael Costa passou da bola, ficou tranquilo pro Daniel Felipe, que já fez o toque, já vem tocando a bola no campo de defesa, ergue a sua cabeça, manda o lançamento lá pro campo de ataque no círculo central, fez o toque aqui na ponta esquerda, carrega a bola aqui o Sampaio Corrêa, carregou, domina, fez o toque, domina no campo de ataque e vem carregando a equipe do Sampaio Corrêa, fez o toque, chegou para marcação, o Marcelo conseguiu recuperar, escorregou, falta em cima dele e você informa a substituição no Sampaio Corrêa. Léo Condé, aos 30 minutos de partida, fez 3 substituições. Saiu o Pimentinha com a camisa número 23 para a entrada do Jackson com a camisa número 19. Saiu também o João Vitor, lateral esquerda, com a camisa número 6 para a entrada do Marlon com a camisa número 16. E saiu também o Gustavo Ramos com a camisa número 7
para a entrada do Robson com a camisa número 11, Gustavo. O Guarani cobrou essa falta, fez o lançamento para o campo de ataque, recuperou o Sampaio Correia, a bola volta para o Guarani com Marcelo na ponta direita para Eduardo Persson, fez o lançamento, que lindo lançamento, passou muito de Renanzinho, mas faltou pouco, para que você entenda, lado direito, o Persson fez o lançamento no lado esquerdo, Futebol faltou interior. muito pouco para o Renanzinho dar um toque na bola e marcar o segundo gol para o Bugre Guerreiro. Um lindo passe do Eduardo Persson para a infiltração do Renanzinho na dupla de zaga do Sampaio Corrêa. Renanzinho veio no facão. Se o Persson dá essa bola no chão, Gustavo, era um abraço, mas a bola veio meia altura, ela pingou no gramado que é molhado antes da partida lá no Brinco de Ouro. A bola escorregou na grama e ficou tranquila com o goleirão Gustavo. Bola já com o Sampaio Corrêa. Tira essa zica, pelo amor de Deus. Essa, Flaviano, obrigado. Esse é o Guarani. Foi esse toque que deu a origem de tudo, hein, Claudinei Corsi? Daqui a pouquinho ele vai chegar, porque lá vem ele, lá vem o Sampaio Correia. Nosso Marcinho pediu falta e deu falta perigosa para o Sampaio Correia. Campo de ataque próximo, círculo central, Levi Júnior. Marcinho que puxou lá pela intermediária do lado esquerdo, driblou o Eduardo Persson chegou fazendo falta perigosa pela intermediária esquerda ali do ataque do Sampaio Corrêa. Informando outra substituição também agora do lado do Guarani. Entrou o Elias Carioca com a camisa número 19 para a saída do Rafael Costa, autor do gol do Guarani até agora, do único gol da partida, com a camisa número 9, Gustavo. Preparado, o Marcinho vai para a cobrança de falta, mandou essa bola lá na grande área, toque de cabeça, sobe lá o grandalhão, deu o toque de cabeça para fora do gol. A bola subiu, não achou ninguém, não tinha endereço, sorte pro Rafael Pim, e se foi sorte pro Rafael Pim, foi sorte pro Guarani, tiro de meta, Levi Júnior. Bola alçada numa falta perigosa que tinha a equipe do Sampaio Corrêa pela intermediária do lado esquerdo do ataque do time de fora de casa. O Marcinho alçou essa bola na área, o Caio Dantas subiu, mas cabeceou mal, a bola passou por cima do gol do Rafael Pim, ficou só como tiro de meta. Segue 1-0, 30 minutos no Brinco de Ouro da Princesa, Gustavo. Claudinei Corsi, Elias Carioca em campo, outra substituição no Guarani, hein? Essa já foi realmente por cansaço, interior. né? O Rafael Costa já havia reclamado, trocou por cansaço agora, mas também Elias Carioca, pelo menos até hoje, não disse a que veio, né? Vamos aguardar. Quem sabe é hoje à noite do Elias Carioca, né? Por enquanto, até aqui não mostrou por que veio. Alô, amigos do futebol interior, atenção para o tempo e placar de jogo. Tempo e placar. Campeonato Brasileiro é Série B. Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Guarani 1, Sampaio Correia 0. Eu já digo aqui o placar. Vai com você, Gustavo. Olha a falta pro Sampaio. Falta lá na grande área. Sobe de cabeça para cortar a zaga do Guarani. Confirmando aí, continuando. Ele que está no placar ao vivo, Claudinei Corsi. Daqui a pouquinho vai chegar com você, porque vem Guarani no campo de ataque, no contra-golpe, domina. Lado esquerdo, carregou, desceu. É agora, Guarani. Lado esquerdo, bateu pro gol, bateu no meio do gol. Pegou bem goleiro Gustavo Levi Júnior. É inadmissível uma jogada dessa, desculpa, mas é inadmissível. Vinha o Guarani, 3 jogadores contra 2 já no campo de ataque, o Renanzinho lá pelo lado esquerdo de ataque do Bugre, tinha o Lucas Crispim sozinho aqui pelo lado direito, ele optou por chutar, chutou fraco, a bola ficou tranquila com o goleirão Gustavo de Sampaio Corrêa. Seguindo aqui com o placar ao vivo, futebol interior. O Paraná vai empatando com o Chapecoense, bola rolando ainda no segundo tempo, lá no Dorival de Brito, em Curitiba. A equipe do Cuiabá já tem bola rolando, já informei aqui o início da partida. Segue no primeiro tempo, Cuiabá 0, Náutico também 0. Amanhã, 16h30, Confiança e Brasil de Pelotas. Teremos também às 19h15, com cobertura da Rádio Futebol Interior, narração de Carlos Corsato, Cruzeiro e Ponte Preta. E os jogos já encerrados da 12ª rodada. CRB 0, América 0, Juventude 1, Operário 0, Vitória 0, CSA 1,
Avaí 1, Figueirense 0, Oeste 0, Botafogo de Ribeirão Preto 1. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. A reprise do lance foi clara, hein, Olevi Júnior? Tinha uma grande oportunidade, o Renanzinho. Se ele toca para o Bruno Sávio, era um abraço. Mas ele preferiu bater para o gol no lance anterior e aí não achou nada. Uma chance desperdiçada para o Guarani. E também você já informa daqui a pouquinho a substituição do Guarani. Enquanto vimos aí a reprise de um lance que não dá para aceitar, né, Gustavo? Tinha o Lucas Crispim sozinho ali. Se faz o 2-0 aí tem uma grande chance de acabar a partida com a vitória da equipe do Guarani. Bom, desperdiçamos, agora o Ricardo Catalá fez mais uma substituição. Saiu o Eduardo Persson com a camisa número 18 para a entrada do Lucas Abreu com a camisa número 7. Então saiu o Persson com a 18 e entrou o Lucas Abreu com a camisa número 7, Gustavo. Lucas Abreu em campo com a camisa 7. Desinchou a barriga, Levi, que ele está na bola. Ele já chegou invadindo, chega para cortar na zaga. O André Luiz cortou a bola, volta reboteada com o Lucas Abreu, que ganhou o escanteio lado esquerdo para o Guarani. Deu uma desinchada, hein, Gustavo? Ó, vendo aqui de perfil, ó. Deu uma desinchada. Foi o Nibicaps que eu mandei para ele. Escanteio, lado esquerdo, vai para a cobrança, Lucas Crispim. Uma grande oportunidade o Guarani tem. Um escanteio, 33 minutos, segundo tempo, torcedor. Vai sofrendo comigo. Vem sofrendo comigo. Vai para a cobrança de escanteio, Crispim na grande área, fechado na mão do goleiro Gustavo, que pegou, já sai jogando a bola para o Sampaio Corrêa. Desce no contragolpe, lado esquerdo, cortou, ainda deu certo, carregou essa bola com Caio Dantas, ele carregou, lado esquerdo, passou no primeiro, conseguiu passar pro Pablo, invadiu uma grande área no perigo, bateu pro gol, bateu pra fora, que sorte! Ele ficou desequilibrado, mas se ele cruza na grande área, era um perigo, hein, Levi Júnior? Exatamente, que sorte, viu, Gustavo? Puxou o contra-ataque pelo lado esquerdo de ataque, a equipe do Sampaio Corrêa com o Caio Dantas. Ele conseguiu driblar o Pablo, que foi até o fim da jogada, pressionando ali o Caio Dantas. Já entrando na área, ele tentou alçar essa bola pro Marlon, que estava lá dentro da área, mas pegou errado nela, chutou errado, a bola foi para a linha de fundo. E agora o Rafael Pim, que desabou ali e disse que está sentindo dor na coxa, viu, Gustavo? Tem gol. Tem gol, informou. Lá no Dorival de Brito, gol do Paraná. Agora Paraná 1, Chapecoense 0. Tá certo, já queria mandar um super abraço às nossas parceiras que também estão acompanhando o jogo aqui na Rádio Futebol Interior. Alô Maranhão, a Rádio FM, alô Maranhão, muito obrigado pela audiência, você amigo ouvinte que está ouvindo aí pelo belo som da rádio, alô Maranhão, também amigos da música, obrigado sempre pelo carinho da sua audiência, a Gol de Placa, a nossa parceira Gol de Placa, obrigado também pelo carinho da audiência, você ouvinte ouvindo pela Rádio Gol de Placa, e aí Esporte MS, muito obrigado mesmo, você amigo ouvinte ligado que está também pelo Facebook Rádio Futebol Interior, ou também pelo aplicativo Placar ao Vivo, ou pelo Rádiosnet, obrigado sempre pelo carinho da sua audiência. Pronialimentos.com.br. Proni Alimentos, produtos feitos com carinho. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Elias Carioca domina lá no círculo central, caiu, falta pro Guarani em cima do Elias Carioca, Levi Júnior. Enquanto assinalou a falta ali o árbitro da partida, o Rodrigo Batista Raposo, mais duas mudanças aí do técnico do Sampaio Corrêa. Saiu o André Luiz com a camisa número 5 para a entrada do Eloir com a camisa número 15. Saiu também o Luiz Gustavo com a 22 para a entrada do Joase com a camisa número 2, Gustavo.
Tá certo. E o placar na ponta. 1 pro Guarani, 1 pro Bugre Guerreiro. O Guarani saiu na frente com o Rafael Costa e vai continuando na frente até o momento aqui no placar. Guga. Está também no placar ao vivo Futebol Interior, que você pode acompanhar todos os jogos do time do seu coração em tempo real no maior e melhor placar ao vivo da América Latina. Diga aí, Claudinei. Só dizer que o segundo tempo aí foi muito mais da equipe do Sampaio Corrêa, né? O Guarani, apesar de estar vencendo o jogo 1-0, o Sampaio Corrêa nesse segundo tempo foi uma equipe bem mais consistente, né? Apesar do seu treinador ter mexido aí mal na equipe, né? Tirou aí, inclusive, o Pimentinha, que era um jogador mais rápido ali, um pouco lúcido, mais lúcido também no ataque, mas ainda assim o Sampaio Corrêa chegou a fazer por merecer o empate ainda, né? Pode ser, porque o jogo não acabou, mas o Guarani abdicou muito do ataque, viu, Guga? É isso aí, campo de defesa, domina Lucas Crispim, fez o toque, domina aqui com o Pablo. Pablo volta para Lucas Crispim, lá no campo de defesa, lado direito, ele manda o bico para frente, Elias Carioca ia conseguir chegar, o Bugre ganha um arremesso manual, porque Daniel Felipe chegou cortando, arremesso manual, campo de ataque, 37 minutos e 55 desse segundo tempo de jogo, vai tanto o Guarani vai vencendo, o Bugre vai vencendo, fez o toque Rangel para Renanzinho para Lucas Abreu, ultrapassando o círculo central do meio campo ali para, olha, vem com quem joga, solta a bola no campo de defesa com o Didi carregou, fez o toque ali para ele, o camisa 15 Marcelo, fez o toque lá na ponta esquerda, campo de ataque muito forte para Bidu, ele chegou atrasado, arremesso manual, campo de defesa, lado direito para o Sampaio Corrêa, Levi Júnior. Passe muito forte do Marcelo, tentou buscar o Bidu lá pela ponta esquerda já do ataque do Guarani. Seria uma ótima oportunidade para o Bugre tentar finalizar essa partida, né, com os 2-0, mas o Marcelo vai que é sua, Gustavo. E vem o Bugre, Elias Carioca, lá na esquerda, invadiu a grande área, bateu fraco, nas mãos do goleiro Gustavo, que recupera essa bola e já vem descendo no contragolpe. A equipe do Sampaio Corrêa fez o toque curtinha no lado esquerdo para Marlon. O Marlon fez o toque lá no círculo central, vem carregando essa bola com o Vinícius Quis, o camisa 8 lado esquerdo chegou para recuperar, fazendo falta. Marcelo chegou ali de carrinho, o que está caído, o Vinícius Quis está caído, falta para o Sampaio Corrêa, campo de ataque. Diga aí, Levi, o que você viu que eu não vi. Puxava o contra-ataque a equipe do Sampaio Corrêa lá pelo lado esquerdo, intermediária esquerda já do ataque, o Vinícius Quis adiantou a bola, o Marcelo foi somente na bola de carrinho, mas depois ainda deu uma mordida ali no tornozelo, torceu o tornozelo esquerdo do Vinícius Quis, que desabou no chão, está sentindo muita dor, parece que até tá chorando ali, viu, Gustavo? Chora não, bebê, tá caindo no gramado, Quis, o jogo está paralisado, enquanto isso eu vou com o Claudinei Cote, porque tem gol no placar ao vivo, Futebol Interior. É isso, Gustavo, o empate da Chapecoense, agora Paraná 1, Chapecoense também 1. E vem comigo, torcedor, acompanhando a transmissão da Rádio Futebol Interior. E pra cá! Campeonato Brasileiro Série B 40-40-20 desse segundo tempo, Guarani 1, Sampaio Corrêa 0. Legal, confirmando os jogos já terminados, CRB 0, América 0, Juventude 1, Operário 0, Vitória 0, CSA 1, Avaí 1, Figueirense 0, Oeste 0, Botafogo 1. Gustavo Marques, vamos pra rede, se a rede é gol, se a gol é flechada, e se é flechada tem cartão vermelho lá, o Marcelo pediu, levou. Ai. Marcelo, eu nem consegui ver, agora tá rolando até uma briga ali, empurrou o Marlon, não cheguei nem a tempo de ver o motivo do Marcelo, eu vou ter que ver a reprise, mas tá muito bravo ali, o juizão já expulsou o Marcelo, já falou para ele sair, e ele tá ali conversando com o juiz. Eu acho que foi por reclamação, né? Ele fez a falta lá, tomou amarelo, aí continuou reclamando, o juiz pediu para ele parar, ele continuou reclamando, tomou vermelho. Vou falar para você. E agora o jogador do Sampaio Corrêa, evidentemente, pede impressa na saída do jogador, empurra o jogador do Guarani, ele revida, né? E aí também o jogador do Sampaio Corrêa não pode fazer isso, né? Tem que pedir para o árbitro pedir a saída do jogador mais rápida, né? Mas está expulso
e é complicado, né? Prejudica o Guarani. Depois joga-se toda a culpa no colo do treinador. Não é bem por aí também, né? Sempre assim, né? Sempre assim. É de uma displicência que não tem tamanho. O cenário estava positivo. De repente, Marcelo tornou o cenário negativo. Marcinho tem cobrança de falta na grande área. O toque de cabeça passa por todo mundo e vai embora. Na cobrança de falta de Marcinho. Fez o cruzamento na grande área. Sorte que passou por todo mundo no desvio. Foi para fora. Tiro de meta para o Guarani. E ele pediu, né, Levi Júnior? Ele pediu. Não teve jeito. Ele pediu, ele reclamou, ele já tinha tomado o cartão amarelo e aí fez a falta, continuou reclamando, o juizão foi lá, deu o segundo amarelo e expulsa o Marcelo. Gustavo. E agora, Claudinei, o que fazer? O que fazer com a menos no jogo? Tudo bem que ele é volante, mas... É um cara de marcação, né? O Guarani está vencendo e eu disse aqui já desde há muito tempo, né? Por 1-0 apenas. Então não podia atrasar tanto as suas linhas de marcação assim e chamar o Sampaio correr para cima. Agora o que vai acontecer é um restante de jogo de muito perigo para a equipe do Guarani sem um homem de marcação ali. Vai abdicar completamente do ataque e jogar só na defesa. Tomara o Sampaio Corrêa não acerte o alvo, mas vai para cima do Guarani. E tá certo, bola na ponta esquerda, vem carregando essa bola, a equipe do Sampaio Corrêa fez o cruzamento, chega na marcação, Lucas Crispim, o Sampaio Corrêa ganha um arremesso manual, campo de ataque, lado esquerdo de Gaí Levi Júnior. Ô, Gustavo, só para consertar aqui a nossa fala, não foi por reclamação, viu? Foi pela falta. Foi exatamente pela falta. Ele deu... Vai que é sua, Gustavo. Pode continuar, porque Rafael Pim saiu errado. A bola sobrou. Olha o gol. O Caio Dantas bateu pro gol. Defendeu. Ele tá dando pênalti. É isso, Levi Júnior? Tá dando pênalti pro Sampaio Corrêa. Bateu na mão, é isso, o Levi Júnior do Bidu? O que você conseguiu entender ali? Interior. Eu só sei porque ele marcou pênalti pro Guarani. Num bate-bola ali dentro da área, o Caio Dantas pegou o rebote, tentou chutar, buscando o ângulo ali, o Bidu meio que ergueu o braço, ainda botou a mão no rosto, fingindo que a bola tinha batido no rosto, mas já deu para ver aqui que a bola pegou na mão. Pênalti claro. Pênalti agora para o Sampaio Corrêa, 44 minutos e 30 segundos da segunda etapa. Por enquanto, Guarani 1, Sampaio Corrêa 0. É impressionante como o Guarani consegue perder para ele mesmo. É impressionante como... Eu estou dizendo que o Guarani consegue perder para ele mesmo. Não dá, gente. Desculpe. Não dá. Mas vamos narrar o jogo. Vai para a cobrança, Caio Dantas, camisa 9. Pode empatar o jogo para o Sampaio Corrêa. Ele vai ali se preparando. Arruma ali os seus sortes. O árbitro da partida está no gramado. Vai ali apitar, vai ali dar possibilidade, tem a grande possibilidade de marcar o gol. Ele correu, olhou, bateu pro gol, bola na rede, é gol do Sampaio Corrêa. É gol, bola na rede, campeão. Autorizou, ele correu, bateu, o goleiro pro lado, bola pro outro. Sampaio Corrêa empata o jogo no brinco de ouro da Princesa, tornando o cenário negativo. O Guarani sempre entregando ouro. O torcedor já não aguenta mais tanta incompetência no brinco de ouro. Contando tudo. Más administrações, elenco mal formado. Eu só quero ver o seu Michel Alves. Tem que vir a público. Não adianta colocar a culpa no treinador. Não adianta, disse bem Claudinei Costa, chegar à imprensa e querer explicação do treinador. Ele fez o que pôde, mas a incompetência é grande. No Guarani. Que coisa! Vem descendo o Pablo pro campo de ataque, pediu falta, é falta pro Guarani, falta perigosa, Levi Júnior.
Vinha buscando o contra-ataque, o Rádio Pablo Futebol trouxe Interior. pela intermediária central ali já do ataque do Guarani, foi empurrado pelo Vinícius Quis, é uma falta perigosa aí, frontal, central para a equipe do Guarani. Talvez aí Lucas Abreu, Lucas Crispim, uma falta perigosa, e o Ricardo Catalão. O senhor Adriano de Assis Miranda querendo ali um cartão amarelo, segundo cartão amarelo ali para a equipe do Sampaio Corrêa. E uma falta para o Guarani, próximo à meia-lua. Uma falta, está Murilo, Rangel e Bidu, é isso, Levi? Isso aí, Gustavo. Murilo Rangel, Bidu e Lucas Abreu. Vamos ver quem que bate. Cobrança de falta. Tem uma grande oportunidade, 5 minutos de acréscimo na partida. O Guarani vai empatando o jogo mais uma vez com uma sensação de derrota, esse empate. Parecido com o empate do Figueirense, onde a equipe vencia por 2-0, conseguiu aí ceder o empate. E agora vencendo por 1-0, o jogador expulso, o Guarani mais uma vez cedendo o empate para o Sampaio Corrêa. Mas o Guarani tem uma grande oportunidade de campo de ataque, uma falta, Lucas Abreu e Murilo Rangel. Lucas Abreu e Murilo Rangel, capricha nessa bola, Guarani. Capricha aí, Murilo, capricha aí, Lucas, vai pra cobrança, bateu pro gol, nossa! Rádio Futebol Que Interior. falta mal batida, curtinha! Diga aí o detalhe do gol, ô Levi Júnior. Lucas Crispim partiu para a batida, tentou bater por baixo da barreira, né? Mas bateu fraco, a bola ainda resvalou na barreira e ficou tranquila com a zaga do Sampaio Corrêa. Agora 48 minutos. Faltam 2 para o fim da partida. Guarani 1, Sampaio Corrêa 1 no Brinco de Ouro. 1-1 no Brinco de Ouro da Princesa. Lembrando que o Guarani vai enfrentar o América fora de casa e depois tem derby. Olha o cenário na qual esses jogadores colocaram o Guarani. Olha o cenário do Bugre. Eu não quero estar nem na nossa pele, mas eu já tô, fazer o quê? Pra tocada na ponta direita, Elias Carioca. Ele carregou, tentou passar, fazer o quê? É Bugrino narrando, né, Claudinei Costa? Você tenta sair, mas não tem como. Como é que é o negócio? Eu não queria estar na pele, mas já tô, sou torcedor, já estou na pele do torcedor Bugrino. A bola tocada com o lado direito, Pablo fez o cruzamento lá na grande área, passa por todo mundo, volta a bola com o Renanzinho. Renanzinho na esquerda, ele olhou ali, vira o seu corpo, tentando achar alguém, ninguém pra ajudar. A bola toca voltada com o Bidu. Bidu volta na ponta esquerda, ele carregou, olhou, fez outra curtinha para Lucas Abreu. Lucas Abreu tentou devolver para Bidu. Vai dar certo não? Ficou tranquilo ali para o jogador do Sampaio Corrêa e ganha uma falta. Ganha uma falta lá no campo de defesa o Sampaio Corrêa. Levi. Não dá mais tempo, hein, Levi? Aparentemente não dá mais tempo não, viu, Gustavo? Agora Futebol Interior. 49-30 já, uma falta lá na grande área do Sampaio Corrêa, no campo de defesa. Vai ser cobrado agora com o goleiro Gustavo. Bidu, mais uma vez, fez uma falta totalmente desnecessária lá no campo de ataque. Estava tranquila com a defesa do Sampaio Corrêa. Mas é isso. O Guarani vem buscando mais um empate aí, Gustavo. Que coisa, Guarani. Vai terminar, faltando 10 segundos para terminar o jogo, lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani não consegue mais uma vez a vitória. O Guarani vai perdendo para ele mesmo. Olha o Renanzinho, escorregou, pediu falta para o Guarani. Tem uma última oportunidade. Apita o árbitro, não há tempo para mais nada. Termina o jogo lá no Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani perde o jogo. O Guarani mais uma vez perde o jogo. É revolta. Esse empate é derrota. Eu vou contar como derrota. Não dá nem para comemorar empate. Eu coloco derrota, Levi. Não tem como. É muita incompetência. Mas vou deixar o fim de jogo para quem é de direito. Vem ele, Claudinei Corsi, no fim de jogo aqui na Rádio Futebol Interior. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Hora certa. Em Campinas, 11 horas 24 minutos. Claudinei Corsi. Fim de jogo, estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani, mais uma vez, saiu na frente, levou até o finalzinho do jogo e acabou empatando. Tem gente do Bugre falando por aí, Levi Júnior. Pablo. Nosso time estava precisando dessa vitória.
tínhamos a vitória na nossa mão e por detalhe novamente deixamos escapar. Claro que isso não conta, né, em questão da arbitragem, que hoje deu para ver nitidamente que o juiz veio mal intencionado, mas enfim, nosso time tem que ter mais maturidade, saber segurar, saber sofrer para poder realmente sair com os 3 pontos dentro de casa. Por que ele veio mal intencionado, Pablo? Cara, teve faltas que era para ele dar, ele não deu, teve faltas que era para ele inverter, ele não inverteu, mas enfim, isso daí não justifica. Claro que nossa equipe tem que se portar bem os 90 minutos e poder sair com a vitória, independente do árbitro vir intencionado ou não. Obrigado, então. Eu queria nem ter deixado os ouvintes da Rádio Futebol Interior terem escutado essa entrevista. Quem vai falar aí pelo lado da equipe do Sampaio Correia, o Levi Júnior. Caio Dantas. Bom, o empate, apesar das circunstâncias do jogo, foi um empate com gostinho de vitória, né? Ali no final. Série B é isso, são 2 boas equipes que estão numa parte ali difícil da tabela, mas são 2 grandes equipes, cara. E a gente pôde ali ser forte e buscar esse pontinho que vai fazer muita diferença pra gente no final. Joia. Obrigado, então, Caio Dantas. Falou o Caio Dantas, bem que o Wendel Coral havia nos avisado, hein, Claudinei Corsi? É verdade, né? E me desculpa aí o Pablo, né? Mas eu acabei vendo outro jogo que não foi esse jogo que o Pablo viu aí, reclamando da arbitragem aí do jogo do senhor Rodrigo Batista Raposo. É esse o nome do árbitro, né, o Levi Júnior? Isso mesmo. Não vi nada demais na arbitragem dele que pudesse prejudicar ou o Guarani ou a equipe do Sampaio Corrêa. A verdade é que o Guarani saiu na frente, não jogou nada, principalmente no segundo tempo. O Sampaio Corrêa foi muito mais equipe e até mereceu realmente esse empate aí. Acabou acontecendo na penalidade máxima, né? Mas já merecia por aquilo que fez no segundo tempo. O Guarani realmente abdicou do ataque. As substituições feitas pelo Ricardo Catalá não surtiram o efeito que ele pensava. O técnico da equipe do Sampaio Corrêa acabou mexendo mal na equipe também, mas para ele acabou dando mais certo, né? Porque o Marcelo infantilmente cavou a sua expulsão e aí complicou mais as coisas ainda para o Guarani. Fim de jogo, estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani empatou com um sabor de derrota 1-1 com a equipe do Sampaio Corrêa. Tanto é que disse o atacante do Sampaio Corrêa que foi um empate com gosto de vitória. Para o Sampaio Corrêa, para o Guarani, o empate com sabor de derrota. Vamos dar uma passada aqui nos resultados da 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, né? Jogos que já estão encerrados. O CRB empatou com o América Mineiro 0-0. Juventude 1, Operário 0. Vitória 0, CSA 1. O Avaí venceu o Figueirense 1-0 e o Oeste perdeu em casa para o Botafogo de Ribeirão por 1-0, né? E o Guarani empatou com a equipe do Sampaio Corrêa 1-1. Os resultados, todos eles bem magrinhos, né? Resultados de 0-0, 1-0, 1-1. Realmente não foi aí a rodada, não está sendo a rodada que o Guarani esperava. Estava vencendo o jogo, é bem verdade, mas acabou perdendo. E você dizia, né, Gustavo Marques, você não gostou do Guarani no primeiro tempo. Acredito que no segundo você gostou menos ainda, né? Não dá, né, Claudinei Corsi? Eu vou falar, Claudinei, não dá para aceitar um time do Guarani, um time na qual o Guarani entra em campo. Não dá para aceitar tanta incompetência, não dá para aceitar a incompetência de um Marcelo, não dá para aceitar um Pablo dizendo que o árbitro veio para prejudicar o Guarani. Faça-me o favor, Pablo. Faça-me o favor. Futebol horrível do Guarani, os 90 minutos, e é evidente a queda do time na vinda do experiente Ricardo Catalá. O Guarani caiu de produção. Eu falo sem ter medo de errar. O Guarani caiu de produção, ainda com o Thiago Carpini a gente viu um time que lutava. Mas com o Ricardo Catalá é visível que o Guarani regrediu e o Guarani, se continuar dessa maneira, se não tiver uma mudança, se o Michel Alves, que é o principal culpado do que está acontecendo no Guarani, porque foi ele que montou esse time, o superintendente do futebol,
tem que vir para a imprensa e dar uma declaração. Ou se não, pegar sua mala e ir embora do Guarani. Porque esse time é horrível. Esse time é Série C do Campeonato Brasileiro do ano que vem. 11 da noite, mais 30 minutos. É o fim de jogo aqui na Rádio Futebol Interior, repercutindo o péssimo resultado do Guarani, que vencia por 1-0 até 45 minutos do segundo tempo. E o Guarani deixou que a equipe do Sampaio Corrêa empatasse o jogo numa penalidade máxima. A 45 do segundo tempo, o Guarani empata, então, um resultado com sabor de derrota. A participação aqui dos ouvintes aqui, a Gabriela Quinalha dizendo pré-derby. O Robson Tobias disse, né, quebra tudo, meu bugre, só que não deu, hein, Robson? Ele disse também, Marcelo Infantil, já tinha amarelo e foi discutir. Tá fora, deixou o time na mão. Aguenta coração. O Robson Tobias estava pedindo para o juiz acabar. O Antônio Luiz pedia para recuar o time. O Fabinho Rezende está fulo da vida aqui com o time do Guarani. O Fábio Fernandes, timinho Caicai. O Ailton Lourenço estava com a gente aqui também. O Antônio Luiz, bota esses caras do Guarani na rua. Bando de, né? Não pode falar aqui. Tá certo. O Thiago Caetano participando com a gente aqui, estava ouvindo o jogo também. Diz que o Ricardo Catalá mexe muito mal, né? O Antônio Luiz diz que é Série C. O Pedro Cristine diz que já caiu. Realmente, o torcedor tá louco, né? Da vida aqui com a equipe do Guarani, né? Vai ser difícil até a gente pedir pro torcedor ajudar a gente, viu, Gustavo Marques? A escolher aqui o melhor em campo, né? Em caso de vitória ou empate, a gente sempre elege o melhor do Guarani. Em todo caso, está aberto para o torcedor aqui mandar o seu voto. Se quiser mandar o seu voto, fica até difícil a gente pedir para o torcedor participar com a gente, mas de qualquer maneira, fica aberto aí a possibilidade através do Facebook para você, torcedor que ouviu a transmissão ou que viu o jogo na TV com o som da Rádio Futebol Interior, mandar o seu voto para o melhor em campo da equipe do Guarani, para eleger junto aqui com a equipe da Rádio Futebol Interior o melhor do Bugre neste empate aí lamentável por 1-1 contra a equipe do Sampaio Corrêa. O Guarani que teve o gostinho do 14º lugar, mas já voltou para a 17ª colocação com 10 pontos somados até aqui em 36 pontos disputados, não é isso, Gustavo Marques? Em 12 rodadas, o Guarani soma 10 pontos. Exatamente isso, né, Claudinei Costa? Não dá para aceitar, né? Nós estamos falando de um Guarani Futebol Clube, de um time que era para estar lutando para acesso. Vendo esse time aí horrível do Guarani, e vou dar mais um destaque, viu, o Claudinei Costa? Diga. E gostaria que você batesse nessa tecla. Diga. Foi uma grave acusação do Pablo, referindo o árbitro da partida, viu? Ele disse que o árbitro da partida veio para prejudicar o Guarani. Tem que destacar isso, cara. Mas isso aí falou para tentar justificar o placar negativo, né, o Gustavo? Aí ele foi achar, como diria outro, né, chifre em cabeça de cavalo, né, onde não tem pelo em ovo, né? Então, é complicado, realmente é muito complicado, né? Torcedor está aberto aí para votação, se quiser mandar o seu voto aqui para a gente, né, nesse empate do Guarani 1-1 com o Sampaio Corrêa. A gente vai computar o seu voto aqui com peso 2 e também teremos o voto aqui, o meu voto, o voto do Levi Júnior e também do Gustavo Marques, né? O Jorge Giroto diz aqui, será que vamos voltar para a Série C? O que é que está acontecendo? O Abner Félix Sampaio não ganhou 1 ponto, perdeu foi 2. Tá certo, obrigado aí pela sua participação, viu, Abner Félix? Fábio Fernandes, time Caicai, o Caléo Silva merecia perder, né? Jogadores pé de rato, jogadores sem caráter, vagabundos, medíocres. Tá bravo o torcedor do Guarani aqui, né? Realmente a coisa é complicada, né? O Caléo diz aqui que o melhor jogador em campo foi o Zenon, em 1978. O Wilson Antônio foi um voto aqui para o Rafael Pim, o goleiro do Guarani, o melhor em campo. Tá certo. Vamos que vamos aqui. Mandar um abraço aqui também para o Charlie Ramos da Silva, com a gente aqui nesse fim de jogo, às 11 horas mais 34 minutos, aguardando aí também a entrevista coletiva do técnico Ricardo Catalá. O jogo em andamento, estamos no intervalo.
lá na Arena Pantanal. O Cuiabá vai empatando 0-0 com a equipe do Náutico, né? Relembrando aqui na classificação, os 4 melhores no momento: Cuiabá, Paraná, Ponte Preta e Chapecoense. O Guarani agora volta para a 17ª colocação, beirando ali a zona da degola. E na zona de rebaixamento estão aqui Cruzeiro, o Guarani 17º, né? O Cruzeiro 18º, 19º Sampaio Correia e 20º Oeste. O Guarani volta agora, entra na zona de rebaixamento com 10 pontos, fica atrás do Figueirense. Então o Guarani também na zona da degola, retificando aquilo que eu falei aqui. 11 da noite, mais 35 minutos, né? Agradecendo aqui as rádios parceiras que estão com a gente nessa transmissão, né? A equipe Gol de Placa, com o comando do Célio Campos, a coordenação do Fábio Salomão e do Edson Carlos, Esporte MS Web Regional, com o comando de Cláudio Severo, a Rádio Amigos da Música, a coordenação de Leonel Antonelli Júnior, e a FM Alô Maranhão, a equipe Grito de Gol, que tem a coordenação do Jonas Mendes, lá em São Luís do Maranhão. A rapaziada lá vibrando com este empate da equipe da nossa Bolívia querida, da equipe do Sampaio Correia. 11 da noite, mais 36 minutos, nós vamos para um rápido intervalo comercial e já já voltamos com o fim de jogo, daqui a pouquinho elegendo o melhor em campo da equipe do Guarani, depois desse empate 1-1 com a equipe do Sampaio Correia. Você pode mandar seu voto, já temos um voto aqui para o Rafael Pingoleiro do Guarani, você pode também mandar o seu voto para a gente aqui, daqui a pouco a gente elege o fera do jogo, o melhor em campo da equipe do Guarani. Intervalo e a gente volta já já. Estamos apresentando Fim de Jogo. Na velocidade da notícia. Rádio FM. Bateu aquela insegurança para sair comer fora com a família? Então ligue para o restaurante Pizza do Dadá e receba em casa lanches, porções, pizzas, almoço, jantar. Entrega das 11 da manhã à meia-noite. É só ligar 3744-2121. Tudo com total segurança e uma higiene de primeira. 3744-2121. É rapidinho, é barato. Restaurante Pizza do Dadá. Padre Manuel Bernardes, 1025, a 200 metros da Lagoa do Taquaral. Rádio Futebol Interior. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Rádio FM. Se você está acompanhando a programação da Rádio Futebol Interior, quer que o futebol interior aborde em áudio a história de algum jogador, mande um WhatsApp aqui para o Futebol Interior 019 989 89 35 26 019 989-89-3526. Você manda o WhatsApp e nós vamos resgatar a história do craque que deixou saudade. Rádio Futebol Interior. A CEISP, Associação dos Cronistas Esportivos do Interior de São Paulo, pensando em você, amigo cronista esportivo, de rádio, de TV, de jornal, de site, de rádio online, www.aceisp.com.br. Rádio FI. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Não existem grandes empresas sem grandes marcas. Rádio, todo mundo ouve, inclusive o seu consumidor. Rádio FI. Entre em contato com o nosso departamento comercial. O WhatsApp 19 989 89 35 26. Quem anuncia no rádio, vende mais. Anuncie no rádio. Acesse futebolinterior.com.br. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O site da informação esportiva, futebolinterior.com.br. Além da